Manos e manas, saudações, estamos no ar. Daqui é o vosso Mano Gica Tetembua. Vou estar daqui a pouco com o Master Angola Vuns, que já deve estar aí no ar, à minha espera. Conforme tiver anunciado aquela hora, vamos estar aqui a fazer umas reflexões sobre Angola. E é só darem um minuto para o Master Angola Vuns entrar. Boa noite, família. Yuri. Manos e manas, saudações. Hoje vamos ter o nosso programa de reflexões e eu vou estar aqui com o Master Angola Vuns. Vamos refletir um pouco sobre Angola, algumas coisas dos últimos acontecimentos em Angola. Master Angola Vuns, a tua câmera não está ligada. Deixa eu ver. Ok, parece que vai já entrar. Enquanto estamos aqui nesse exercício, estou mesmo já a chamar o Master Angola Vuns, está aí presente. Master Angola Vuns, saudações, Gica. Deixa-me só ver aqui uma situação aqui da luz, né? Só um segundo. Conforme eu estava a dizer, hoje vou estar aqui com o Master Angola Vuns, vamos fazer um vídeo de reflexões, vamos falar das situações do nosso país e não só também. Vamos falar um pouco da diplomacia aqui na diária. Master Angola Vuns, estamos ready to go? Eu acho que tem que pôr. Consegues ouvir bem? Eu também vou pôr já o meu. Vou pôr os headphones. Vou já pôr o telefone. Sim. Prontos, estamos no ar aqui com Master Angola Vuns. Só que assim tem que estar mesmo próximo. Passou um segundo, Gica. Não faz mal, mano. Estamos aqui a começar. Os manos e as manas também estão a chegar. Enquanto isso... Isso é que interessa. Sim. Vamos fazer aqui uma pequena conversa com Master Angola Vuns, refletir algumas situações da política e do cotidiano em Angola e também aqui na diáspora, onde nós nos encontramos. Como isso. É que... Uhum. É mesmo isso, Exato, mano, exato. Água e vida. É isso, é fonte de vida. Eu não sei se... Gica, tu consegues pôr o link na minha página? Não consigo. Deixa eu ver tag. Não sei se eu consigo fazer. Não, invited já não. Nesse preciso momento. Porque eu tirei todos os apps das redes sociais no meu telefone, já não uso nenhum app no telefone. Tá. E, então. Eu acho que eu já fiz tag. Tá tag na página do Master Angola Vuns. Então, agora, quer dizer que está live lá, não é? Agora é uma questão de ter uma outra página para checar. Eu aqui já não consigo. Espera aí, só um segundo, Gico. Portanto, estamos ligados. Estamos a ver aí, mano. Está a dizer, estamos ligados. Estamos ligados, mano. Vamos só dar só uns minutos. Estamos aqui a acertar os pormenores técnicos para começarmos então essa nossa conversa aqui com o Master Angola Vuns, as nossas refletir Angola. Angola e os angolanos. É isso, exatamente. Em primeiro lugar, essa Angola além fronteiras. Como Savimbi dizia, essa Angola profunda. Exato, essa Angola profunda. sentir toda essa Angola. Eu estou aqui, vou ter que fazer download do app do Facebook
Mas assim que acabar o programa, depois tiro novamente. Porque eu tirei todos os. Epá, eu estou agora a usar o telefone sem redes sociais por causa da distração. Só tenho mesmo no iPad, mas no telefone tirei tudo isso. Mas nesse caso vou fazer download do app para poder fazer sharing na página. Ou ficamos mesmo assim, acho que não é necessário, né? Depois que. Yeah. Yeah, yeah. Não, yeah. Epá, estamos no ar então, Massangola Voz. Yeah, Pois é. Yeah. Estamos live. É isso. tá live, né? Epá, eu espero que. Não, como tenho os headphones, eu acho que o pessoal está a ouvir à vontade, né? Não deve. Yeah, Yeah, não, tá a ouvir à vontade. Uhum. yeah. Então, isso é que interessa. Mano, você aí é o rei do Balo Muqueno, Sim, Mizangana. exatamente. Não, epá, mano, o objetivo dessa nossa conversa aqui é para falarmos dos últimos acontecimentos das situações políticas, das políticas econômicas e as tais macroeconômicas e também de várias situações que vão acontecendo no nosso cotidiano. Até posso começar já com uma situação. Eu vi aí, estava a ver o último programa do Fala Angola, né? Sem querer fazer passar a publicidade. Agora também estão atrás das pessoas que falam dos contentes e tal. Não queremos Ah, aqui essa coisa de as pessoas pegarem no material e publicar dos outros, exato. e postar no YouTube, não é? Exato. Eu Isso é como mais membro, uma loucura, mais uma yeah, loucura, yeah, yeah, eu mais uma como loucura. membro de um órgão de informação acredito que isso não é muito bom, mas pronto, é uma situação que acontece e epa, estão aí a falar. Portanto, eu dizia que no programa Fala Angola, Salu Gonçalves esteve a reportar muitas situações, Mastangola Vuns. Estava a falar sobre umas crianças que em casa, o pai desapareceu uma moeda de 100 kwanza, que eu até não sabia, eu pensei que fosse 100 kwanza em nota, mas Não, era uma moeda. há moedas agora, agora já Exatamente. está-se a usar as moedas de novo, É yeah. o que eu estava a dizer, eu não sabia, mas o pai perdeu a moeda e ele bateu os meninos e queimou os meninos por causa dessa moeda. Mas também, quer dizer, aquele programa foi só de abuso de crianças. Uma tia também que matou também a sobrinha. Quer dizer, foram 5 casos que envolveu a morte de 5 crianças. Isso, para mim, no meu ponto de vista, Mastangola Vuj, representa mais que falta de segurança. E quando nós ouvimos aí os nossos governantes a dançarem como peixes fora d'água, a mexerem a cauda, a falarem dos resgates de valores, em que falaram que, em primeiro lugar, tinha que ser a família, o valor da família, eu acho que se reclamou-se durante muito tempo naquilo que se chamavam o tempo de outra senhora, em que diziam assim, havia muita diferença entre aquilo que se faz no gabinete e a prática. Eu acho que aqui os nossos governantes têm uma boa oportunidade para ver, então, para resolver as situações na prática, para agirem e para tomarem as suas ações. O que eu quero dizer é que aquelas crianças tinham que ficar as que estão em vida, tinham que ficar sob tutela do Estado. Houve morte, Gica, houve morte. Houve uma criança lá no último Fala Angola que ela foi morta pela tia, porque a tia, mais uma vez, achou que a menina é bruxa e pronto, estavam a fazer as suas orações e a miúda foi mesmo morta. Hum. Yeah, então, Yeah. Não, pode falar, Gica, yeah, pode continuar. Yeah. exato, prontos, nessa parte, para abrirmos a conversa, eu acho que isso é um sinal que o nosso governo teve a oportunidade de chegar ali e dizer agora vamos mostrar como é que na prática funciona, vamos pôr em eminência, mas não se fez nada disso. E vimos há uns meses atrás a ministra da Promoção da Família e da Mulher e etc., que estava a chorar quando uma criança que tinha sido perdida e ficaram emocionados. Então, agora, com essas crianças que perderam a vida, nada acontece. E os que estão em vida foram reportar no SIC e voltaram nas mesmas casas onde que, se o pai tirou ou queimou a vida do outro, no outro caso, essas crianças não podiam voltar mais ali por causa do trauma. E tem aí os nossos
sociólogos, psicólogos que entendem dessa matéria, se calhar muito melhor que eu, deviam então, nesse preciso momento, fazer qualquer coisa por essas Yeah, crianças. Está a ver, yeah. Massagola Vu? Não, eu por acaso, tenho estado muito ocupado com questões do trabalho. Depois, como disse, terei os apps, né? Todos os apps das redes sociais, o WhatsApp, o Facebook terei. Então, só tenho acesso às redes sociais quando estou em casa, né? E tirei mesmo do telefone de propósito, por causa achei que estava a me distrair muito com essa cena. Mas gente, é aquilo que se diz. Ah, essa coisa dos resgate de valores, disse nós todos que temos um pouco, que temos um pingo de massa cinzenta na cabeça, que entendemos um pouco sobre a psicologia. Ninguém dá aquilo que não tem. Estás a ver, as pessoas vêm falar de resgate de valores, mas você para resgatar valores, tu tens que ter valores. E se tu vês, o nosso país foi dirigido esses anos todos, Somos. foi Pode falar dirigido, muito. foi dirigido esses anos todos sem valores. As pessoas que dirigem o país carecem de valores, então não tem como querer fazer da sociedade angolana uma sociedade angolana onde os valores e a ética são uma prática do dia a dia, né? São elementos para a construção de uma sociedade sadia, estás a ver? Então é por isso, não se pode esperar muito de quem não tem. É claro que politicamente falando, são termos que as pessoas vão usar porque é necessário convencer a população de que, de facto, as coisas mudaram, de que, de facto, há uma vontade genuína, há uma vontade, não diria genuína porque não há nada aí de genuíno, há uma vontade diferente daquilo que até certo ponto aconteceu para mudar, mas não se muda, você não muda quando não mudas Uhum. ninguém, quando você próprio não muda, a mudança começa em nós. Se nós não mudamos primeiro como pessoas, como é que nós vamos mudar os outros? Como é que vai se trazer valores? Vai se fazer resgate de valores quando as pessoas que estão em frente da tal campanha de resgate de valores não têm valores. E é só basta ver, GK, como é que o nosso país é governado para ver que as pessoas que governam aquele país não têm valores. Estás a ver? Não tem Exatamente. valor. Tu vês essa situação das crianças. Isso é decorrente, mesmo na altura em que a gente vivia lá em Angola, eu já estou fora de Angola há muito tempo, mas esses abusos aos menores de idade é uma coisa que nunca se procurou. O Estado angolano nunca procurou criar condições ou mecanismos para que as crianças fossem respeitadas. Eu próprio, quando era criança, nós crescemos lá em Angola, Uhum. qualquer pessoa podia te bater. Exatamente. O professor batia-te quando bem lhe apetecesse, o vizinho, quando lhe apetecesse te bater, batia-te. Estás a ver? Nós estamos a ver hoje, nós estamos numa sociedade que se fala de democrática e de direito, e estás a ver? Mas que hoje tu ainda permites, e tem graça que ainda temos, estava a ter uma conversa com um amigo inglês, que ainda permite que as pessoas façam justiça pelas mãos próprias. Uhum. Violência gera violência. Nós hoje Exato. estamos no século XXI, GK, e nós ainda assistimos as pessoas a serem linchadas em praça pública, pessoas a serem mortas a pedradas. E tu se vês desses linchamentos todos que vai se vendo à praça pública. Eu não me lembro se existe alguém que me faça aqui recordar ou que me diga quando é que houve. Eu não me lembro de um só pronunciamento das instituições, dos agentes do Estado, ou do Ministro da Justiça, ou dos Direitos Humanos, ou do Interior, a vir publicamente como é que se diz, a condenar Condenar. convivência, esses atos que têm acontecido no nosso país repetitivamente, das pessoas serem Exatamente. mortas. Então, é para que um país que se admite que a Constituição angolana não permite, não acautela a pena de morte, mas as pessoas são mortas assim, ao vivo e nada acontece. Então é para se matar que é a coisa pior que a morte é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. É permitido, de forma assim leviana, o que é queimar as mãos de uma criança? Epá, Uhum. estás a ver? Esse é o problema que nós temos na nossa sociedade. Então, Exatamente. Uhum. Yeah. eu sinceramente, mano, eu cheguei a uma conclusão, a um ponto da minha vida e um ponto da maneira como eu vejo a situação da Angola, que eu não tenho esperanças. Eu não acredito que as pessoas que estão a dirigir Angola, por mais que se fale que vai se fazer isso, aquilo, vamos ser sinceros, eu não acredito que essas pessoas são capazes de trazer mudanças em Angola. Aquele tipo de mudança, podem trazer mudanças, mas as mudanças indesejáveis. Mas aquelas Uhum. mudanças que o povo espera
As mais desejadas. Que vem a esperar esses anos todos, desde os 500 anos de colonização ou de presença portuguesa, os 43 anos de que não vão trazer essas mudanças. Então, nós temos que ser realistas. Temos que ser realistas. Exato, mano. E como se não bastasse essa situação dos resgates de valor que a gente está aqui a falar, isso toca, sobretudo, nessa situação, na questão de falta de prioridades. Não se prioriza nada e não se faz nada com uma eficácia no ponto de vista de que vamos fazer isso e vamos até o fim. E daí, então, Massangola Anvos, nasce uma outra polêmica na nossa sociedade. Eu sei que tem andado um pouco fora das redes sociais, como já disse, é que agora vão construir o bairro ministerial. E no telejornal de ontem para hoje, o governo, na voz do ministro da Construção, veio reafirmar que o processo vai à frente. É um país que, ainda hoje, no mesmo telejornal que falava desse processo, nas fronteiras da Angola com a Namíbia, encontrou-se povoados abandonados, não só devido à seca, mas povos abandonados que comem caroços de uma fruta que eu não sei explicar. É por isso que há um analista angolano que falou comigo recentemente e disse-me assim: hoje, para nós que analisamos Angola, se tentarmos ir muito profundo, os nossos irmãos angolanos vão começar a ver que nós é que temos inveja da Angola, porque estamos a desvendar muito daquilo que é a má governação em Angola, mas Angola, povos abandonados. Tá vendo? Povos, e tu vias não governadora, a senhora que é responsável pelaquela zona local, por causa dessa tal das eleições das autarquias, tu vias a senhora a tentar fazer uma mentira por cima das câmaras para se safar. E isso é que a gente chama de prioridade, mas esses homens do nosso governo entendem que tem que fazer um bairro luxuoso para os ministérios. E depois eles terminam assim quando vem essa reportagem. Porque no Dubai é assim, porque na Turquia é assim, porque no Brasil também é assim. Quer dizer, em Angola também tem que ser assim. Então, se Angola está a copiar o Dubai, a Turquia e o United Kingdom, as condições sociais também têm que copiar. Então. Vamos começar a cair nessa podridão de querer pedir aos nossos dirigentes para fazerem isso. Não, mas, Jica, isso que falaste das prioridades, quer dizer, que está inverso, né? O quadro das prioridades, e vai de novo para a questão que estávamos aqui a trocar em relação aos valores. As pessoas que governam aquele país carecem de valores. É para se tiver que ser sacrificado por esta minha afirmação, que assim seja, mas essa é a minha verdade. Carecem de valores, porque é para só dirigentes que não têm valor, dirigentes carentes em valores, vão estar a se agarrar nesse tipo de políticas. Porque o que é governar? Governar é o quê? Governar não é só simplesmente ter o poder nas mãos e fazer aqui, quer dizer, fazer desmandos, fazer o que está bem. Governar é dirigir o país de modos a que os níveis de satisfação da população aumentem cada vez mais. É fazer com que o nível de desenvolvimento humano na sua terra aumente, é fazer com que os níveis de pobreza diminuem, é fazer com que os níveis de satisfação e alegria no seio da população sejam cada vez mais altos, estás a ver? E nós só fomos a ver se tudo aquilo que é governação, se tudo que nós vamos fazer uma análise daquilo que é governar uma sociedade, tudo o que acontece na nossa terra é errado. Contraria, em primeiro lugar, a forma como o Estado angolano funciona, contraria aquilo que é a letra, a letra e o sentido da palavra do Estado. Porque há um contrato social. O Estado existe para isso, o tal contrato social. Nós vamos vos garantir bem-estar e segurança e em troca vocês vão pagar, vocês pagam as taxas, pagam os tais impostos. Essa é a definição mais simplificada de um Estado e nada disso acontece na nossa terra. Tu estás a falar, por exemplo, da questão, Jeca, desse bairro dos ministérios. Isso é uma aberração, porque nós
Eu, por exemplo, que estou sempre em Angola, e nós às vezes não usamos, não usamos os nomes como devem ser, usamos muitos eufemismos, estás a ver, para disfarçar, não vamos direito ao assunto, gostamos muito de ser, como é que eu posso dizer, muito articulados, Orlando. e depois as coisas, quando são muito articuladas, tornam-se abstratas, as pessoas não têm depois a capacidade de entender exatamente o que está por trás. Mas se tu fazes uma análise da Angola, dessa Angola que nós temos hoje, há um verdadeiro apartheid social. Falava-se da África do Sul. Eu prefiro, é mais fácil eu entender o apartheid que havia na África do Sul, porque era um apartheid num contexto de conflitos de raças, de uma Exato. raça, a supremacia branca que se opunha à raça negra, mas não se esperava que num país de negros, num país que se lutou para a independência, para que o povo finalmente prosperasse, haja um apartheid, mas que há em Angola um verdadeiro apartheid social. Gica, tu vais em Luanda, vais para a zona do Luanda Sul, e depois Uhum. tu comparas aquelas zonas do Talatona e outros bairros que agora o nome não me vem à mente, tu comparas aquilo com as zonas, vais por exemplo para o Kazenga, a partir do Kazenga, Sambizanga, Rocha Pinto, Mabori, não sei o quê, para tu ver que são dois países dentro, quer dizer, Luanda são duas realidades, uma completamente da outra. Aliás, Sim, olha, o Alfa teve lá tempos com aquele senhor americano e ele disse, para nunca vi um país com tantos contrastes sociais como que se vê em Luanda. Então, só mesmo aqui para rematar em relação a esse aspecto, Gica, nós temos um problema em Angola que quem está nos postos de liderança ou nos postos de responsabilidade não está aí para servir o povo, mas está aí para servir uma clique. Toda vez está aí para servir os interesses de um grupo de pessoas. Por isso é que se vem com esse tipo de políticas. E isso também me deixa muito desapontado com o presidente João Lourenço, porque não se esperava-se muito mais dele, estás a ver? Muito, uhum. mas muito mais dele. Ah, Porque não. em menos de 2 anos está-se a começar a ver esses passos que o presidente João Lourenço vai dando, ou que vai permitindo que aconteça no país. Não sei o que será do presidente João Lourenço se estiver no poder 10 anos, porque ele tem chances de ficar, a Constituição permite 2 mandatos, cada mandato são 5 anos, não Sim, sei o que será. e Massa Angola Vuns, quanto a essa predição do presidente João Lourenço, por causa mesmo das deficiências que estamos a ver, porque agora estamos a viver um momento de quê? Um momento em que precisamos de ver as coisas práticas acontecer. E o presidente João Lourenço falou de coisas. Inclusive, o presidente disse que não se brinca com fogo, não devemos brincar com coisas sérias. Então, todo mundo aqui, porque Angola é um país que nós temos que perceber que o nosso país vive muito da ajuda dos outros de fora e até da impressão. Tudo que está lá é estrangeiro, tudo é investimento privado, mas focado no estrangeiro. Os próprios estrangeiros estavam a aplaudir o presidente João Lourenço e a dizer que, sim, senhora, bem haja. Pois então, o tempo vai, o tempo vem, ninguém está preso com aquilo que vigorou a maior carta de confiança internacional e dentro do país do presidente João Lourenço, que é o combate à corrupção, o combate ao nepotismo e à bajulação. Nada disso hoje se vigora no nosso país. Portanto, é daí, Massangola Vuns, que Angola começa a acarretar certas dúvidas, ou aliás, a governação do presidente João Lourenço começa a acarretar certas dúvidas e uma pessoa quando começa já a entrar numa situação muito ceticista, tá vendo? Não, Que isso não tem pernas para andar e os novos bajuladores, essas pessoas que não são agora... novos, Gicas, os bajuladores são novos, sempre estiveram aí, meu mano. Não, quer dizer, mano... Encolheram-se um pouco durante a questão, encolheram-se um Bem pouco dado. durante a transição, mas é para aquilo que se diz, a natureza humana fala mais alto, tá a ver? Não, mano, ruim. Gica, você se pegar num tronco de árvore, num tronco de uma árvore, atiras na água, atiras para um rio, mesmo que esse tronco permanecer aí por 5, 6 anos, nunca vai se tornar em jacaré. Então, a Exatamente. bajulação faz parte do DNA do MPLA, porque é desta forma que se mantém o poder. Exatamente. Não, mas Massa Angola Vuns, eu até estava mais a atacar. Esses bajuladores do MPLA não mudaram, esses são donos do síndrome bajulação. Eles são as pessoas que criaram essa situação. Eu estava a me referir aos bajus. Os bajus quem são? Aqueles que dizem que não querem ser do partido e que se apresentam na sociedade como sociedade civil. Como é que eles agora, qual é a conversa deles de bajulação?
isso que nós estamos aqui a falar, ai não, esse tipo de conversa não dá. Nós Yeah. temos que nos agarrar a essa Angola, ao desenvolvimento. A Angola que está a crescer, é a conversa dele, para juntos fazermos o país. E eu digo, não, 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 não. Nós estamos num país que é um sufrágio democrático. Se o MPLA concorreu às eleições, ganhou, que o MPLA seja capaz de governar. E se não está a conseguir governar e fazer novas políticas econômicas e novas estratégias para o país sair do fosso econômico que se encontra, só temos que dizer uma coisa, o MPLA sai e vem o próximo, porque é democracia. Agora, não vamos dizer que temos que nos agarrar a isso, porque é uma melhoria para todos em Angola. Quem nos meteu nessa posição de ceticista, para menos de 2 anos nós tivemos a desconfiar da governação em Angola, é o MPLA. A corrupção. O próprio presidente João Lourenço nos disse a nós angolanos, nós soubemos quem são as pessoas que traíram a pátria. Yeah, 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 yeah. Então, Não, mas Gica, infelizmente, e aqui vamos recorrer, tu tens o livro, eu também tenho do Ricardo de Oliveira, que em exato. inglês é, qual é o título do livro? Em inglês é Angola, Magnificent Country, Magnificent and Beggar Land, né? Em português, o título, a tradução em português ele fez Maravilhosa e uma Pedinte, coisa, né? e pedinte, uma coisa Angola é uma assim. terra maravilhosa e pedinte. Ele está a ver, ele aí fala muito bem dessa particularidade do MPLA, que o MPLA em termos de retórica, em termos de propaganda, não são só um dos melhores a nível da África, mas a nível do mundo. Muito até mesmo dos apoios que o MPLA conseguiu durante os anos de guerra e não só, foi muito por esta capacidade deles de retórica, de persuasão, estás a ver? São bons Exatamente. nisso. Mas agora, e o próprio presidente, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, a certa altura também num dos discursos, acredito que foi num dos congressos do MPLA, ele reconheceu que eles são muito bons em desenhar programas, mas na hora de implementar, falham sempre. Então quer dizer que isso faz parte da natureza do próprio MPLA. É tipo, estás a ver, que é tipo uma pessoa que, um alcoólatra, tu não deixas de ser alcoólatra do dia para a noite. Tu, para deixar de ser alcoólatra, tens que passar por um processo de terapia, tens que passar por um processo de desintoxicação. Então, Exatamente. nós agora temos que nos perguntar, será que essas pessoas que hoje estão à frente dos cargos de responsabilidade em Angola passaram por um processo de terapêutico que lhes permite eles deixar essa ganância pelo dinheiro, que lhes permite eles serem mais sensíveis com os problemas do povo, porque estás a ver, isso tudo faz parte da natureza das pessoas. Há hábitos que se adquirem ao longo dos anos, ao longo dos tempos, que depois passam a ser a nossa realidade, passam a ser o nosso lifestyle, passam a ser o teu eu. Exatamente. Gica, um gatuno, se tu vês um gajo que depois torna-se um grande delinquente, um bandido, um grande criminoso, ele não fica criminoso assim do dia para a noite. O bandido pode haver um outro caso, né? Mas geralmente tu começas a ser bandido assim de forma gradual. Hoje roubaste uma calça, amanhã roubaste um chocolate no supermercado, fizeste isso raptou a galinha da vizinha chimia. Sim. E aos poucos depois torna-se um grande bandido. É o mesmo que aconteceu com essas pessoas, porque o roubo no seio da governação de Angola começou de forma faseada, até chegar num ponto, Gica, que passou a ser a natureza dessas pessoas. Não, e Massa Angola Vunge, e o roubo no seio do MPLA, já que estamos aqui a falar do roubo, porque quem nos governa depois da saída da administração colonial é o MPLA, e o roubo no MPLA tem história. Portanto, Diolinda Rodrigues, a irmã mais nova de Roberto de Almeida, no MPLA, quando estavam no Congo, Brazzaville, ela falou no livro dela de A História de uma Imigrante, ela falou que os intelectuais do MPLA, se a farinha e o que fufutila e o olho do povo, que o povo manda para os soldados, para os guerrilheiros na frente da mata, estão a roubar, estão a comer, não imagino quando meterem a mão no diamante e no petróleo. Diolinda Rodrigues até não estava errada, porque agora estamos a lutar para repatriar dinheiro que pessoas que tiveram no executivo suspeitos são e têm que estão a lutar simplesmente para nem querem repatriar o dinheiro, mesmo sabendo que não vão sofrer consequências, porque o dinheiro seria repatriado, mas continuava na esfera jurídica deles, seriam eles sempre a gerir o dinheiro. A única coisa que se pedia é só que o dinheiro voltasse em Angola, quer dizer, em vez de investirem aqui, investissem o dinheiro que eles roubaram lá em Angola, que é uma
forma de lavagem de dinheiro, mas mesmo assim não aceitaram, Gica. E voltando aqui na situação do presidente João Lourenço, epa, o que eu lamento do caso do presidente João Lourenço, eu não quero aqui julgar o presidente João Lourenço assim, mas é aquilo que se diz, às vezes não é preciso muita coisa para que a gente comece a formular uma ideia em relação a certas Uhum. pessoas, porque é aquilo que se diz, epa, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Muito daquilo que vai se vivendo, olha, há um caso, por exemplo, que se calhar as pessoas não falam muito. Na altura, José Gama do Clube Capa estava cá no Reino Unido, ele ficou aqui um bom tempo aqui, né? Ficou aqui um ano e tal, para que estava a estudar. E ele convidou-me para ir acompanhar o desfecho deste caso aí da Quantum, do João Claude Bastos, com o Uhum. Fundo Soberano, com o Estado angolano, né? Porque Exa- a corte da arbitragem, né, foi aqui no Reino Unido, em Londres. Eu não pude ir porque estava muito ocupado no trabalho, mas depois o José Gama enviou-me o link do, do, como é que eu posso dizer, da resolução do julgamento, né, do caso, sim, né, do verdito, exato. yeah, e é para aquilo estava mais que claro que o Estado angolano perdeu, o juiz deu razão a Quantum. E não, sem chances de recorrer ao que é a decisão. Agora tu imaginas como é que depois o próprio presidente João Lourenço permite que uma equipe de advogados angolanos venha aqui tentar reabrir um processo que já de partida estava perdido. O tribunal já tinha deliberado que o caso estava perdido contra o Estado angolano, porque a Quantum fez contratos com o Estado angolano. Vem uma equipe de advogados aqui e o próprio Estado angolano paga 10 milhões a uma equipe de advogados angolanos por um caso perdido. Estás a ver? São coisas às vezes que vão acontecendo na nossa terra. Vou dar aqui mais outro exemplo ao Chica. Nós Hum, recentemente tivemos a questão da crise dos combustíveis lá em Luanda, que paralisou o país, né, recentemente. exatamente. Não havia combustíveis nos postos de abastecimento. Depois do presidente fazer a exoneração do Conselho de Administração da Sonangol de todos os membros, que não foi bem a exoneração, porque se formos a ver, a única pessoa que foi sacrificada foi mesmo o Sr. Carlos Saturnino, os outros continuaram lá. Passado 2 semanas, o Estado angolano anuncia um contrato com a Trafigura para ser esta empresa a abastecer combustíveis, ou seja, derivados do petróleo, combustíveis, é mesmo isso, no país durante um ano. E quem são os proprietários da Trafigura? General Dino, Manuel Vicente e o General Copelipa. Epa, há aqui um grande contrassenso. Então você vem fazer discursos que os marimbondos estão identificados, que cometeram crimes de lesa pátria, e depois você vai fazer contrato com eles, que é para eles serem eles abastecer combustível no país. Parece que é um contrato que durante o ano são cerca de 8 bilhões de dólares. Epa, não faz sentido. Não, por acaso, epá, Estás a mano, ver? São coisas que depois a pessoa começa a se questionar, epa, mas isso tudo foi mesmo, foi jajão, epa, é um bocadinho complicado. fica um Tá. bocado distante da realidade. Yeah. E depois estava mais agora alguns. Nós continuamos a ver a expectativa dos os nossos governantes a virem com muita expectativa cada vez a dizerem que o país tem tudo para andar. Vamos entrar aqui num campo de análise. Por exemplo, Massangola Vuns, agora já não se fala da agricultura só no país. Está-se a falar já da industrialização. Quando você fala da industrialização, significa dizer que já produziste o suficiente para você comer, para vender fora, e agora até tens capacidade de o tomate, vamos dar um exemplo do tomate que já exportas tanto, já tens muito, e agora vais meter o tomate nas latas para ir fora. Os nossos dirigentes estão a falar de industrialização. E Vão esse é uma. industrializar o quê? O que é que eles vão industrializar? O que é que eles. Qual é a matéria-prima que eles têm para industrializar? E quem é que Yeah. são as pessoas que conhecem? Hoje em dia fala-se de muita comida podre que vai em vários países, vou mesmo já usar o termo peixe que é plástico, repolho que é plástico. Então, os sistemas de saúde e de controlo são completamente cerrados. O que Angola tem para a comida de Angola passar nesses critérios para entrar só até em Cabo Verde? Os outros países não são como nós, que recebemos tudo de mãos abertas e que tudo vem de fora. E isso aqui não é querer falar mal, mas é claro que é querer mostrar mesmo os pontos onde é que estão a falhar. Estão a falar agora de duas coisas novas. Estão a falar da saúde familiar, eu não sei o que é isso. Estão a falar da agricultura familiar e da industrialização da República de Angola, que vamos ter grandes indústrias.
Epa, mano. Yeah, yeah, yeah. E depois, quando você vai no norte, nas matas de Cabinda, onde na era colonial ficaram os traços da plantação de cacau, o próprio fazendeiro mais velho que está lá, o jovem jornalista, quer lhe meter a palavra na boca, e o mais velho disse: não, isto aqui só são alguns pés de café. Aqui não há nada, uma conversa pronta para a industrialização. Então eu acho que os nossos políticos estão a entrar naquilo que se diz numa Yeah, baba que yeah, não yeah. existe, e vão para qualquer sítio. Aí nós temos que chamar a intervenção daqueles que são a oposição política, para Yeah, yeah. apertar, maximizar a sua força e saírem com força, porque senão vai sair. Mas estás a ver, Chica, eu até, agora que estás a tocar na questão da oposição, que é bom, epa, eu próprio também noto muitas falhas na oposição. Fizeste bem tocar neste ponto, porque e tem graça que então teve um amigo, um brada, que ligou para mim epa, e diz que está a fazer uma campanha para tirar o MPLA e a UNITA, não sei como é que ele quis dizer exatamente com isso. Mas eu tentei entender o ponto dele, e ele diz que é para tanto a UNITA como. Não é só o problema, não é só do MPLA, mas também a oposição que é fraca, essa coisa toda. Mas é para a oposição também é um reflexo daquilo que somos nós enquanto povo, estás a Não, ver? exato. Porque aqueles que compõem a oposição saem do povo, são populares que se juntam a uma organização política. Depende muito da atitude dos angolanos, tá? Porque no fundo, tudo depende de como é que nós agimos enquanto angolanos. E também isso tem causado, as pessoas às vezes me mal interpretam. Gica, tu vês, por exemplo, que mesmo lá em Angola tem muitos ativistas agora, muita gente que vem se apresentar como verdadeiros ativistas, como verdadeiros, as vozes dos sem vozes, as pessoas que vêm contestar aquilo que acontece no país. Mas é para o ativismo também, não se faz o ativismo simplesmente na base de estar de frente das câmaras e falar. Se tu fosse, Exatamente. eu tenho aqui um livro, aqui em casa, um livro muito bom que fala sobre o ativismo mundial. Se tu vês na história da humanidade, todos os grandes ativistas não passaram, eles, quer dizer, transcenderam a palavra, ou seja, as palavras deles para além das palavras, tinham uma outra componente no ativismo deles, que era ação. Estás a ver? Porque tu vês, já muita gente que vai nos canais de televisão, nos debates da rádio, todos engravatados, dizem isso, dizem aquilo, mas se haver, por exemplo, necessidade de saírem para as ruas e fazer um protesto, por mais pacífico que seja, essas pessoas não estão aí. Yeah. Se haver necessidade de se fazer uma campanha, uma recolha de assinaturas para fazer certa exigência ao governo angolano, essas pessoas não estão aí. Então, com esse tipo de povo também que nós somos, que tipo de oposição que vamos ter? Não, Yeah, mas yeah. Angola Vuns, mas, por exemplo, falando aqui, uma experiência que a gente viveu nos últimos 10 anos, em que já tivemos conversa sobre isso, em que muita gente já dizia que, dizem que o nosso ativismo era desorganizado, e quanto a essas coisas de petição, nós fazíamos sempre as nossas petições, nós fazíamos sempre os Yeah, yeah. nossos corredores nos Sim, sim, jornais, sim. para que Yeah. as coisas que acontecessem em Angola passassem a ser publicadas aqui. Quer dizer, a gente fazia um trabalho e não havia prosseguição de protagonismo ou de egoísmo. Yeah. Porque eu me lembro até estar numa manifestação com o Master Angola Vungi, em que o Master Angola Vungi disse uma coisa que ficou na minha mente. Hoje nós somos poucos, mas vamos estar aqui para acordar os nossos irmãos, para amanhã estar aqui. Mas da boca do Master Angola Vungi não saiu o que está a sair agora. Está Yeah. onde o fulano, estava onde o fulano, não são humanitários. E é isso que fez a diferença durante um tempo. Se calhar é esse tipo de oposição que a gente precisa de revitalizar e Yeah, dizer yeah. que temos que nos bater de frente com a situação para que haja melhoria, ou as políticas que o MPLA, que o governo do MPLA faz, tenha impacto direito na vida dos mais pobres, das pessoas que eles dizem Yeah. renda baixa. Porque estás a ver, Gica, nós também, se tu vês bem o que se passa com nós, os angolanos, é que nós também estamos sempre a nos colocar numa posição de vítimas. Estás a ver? Uhum, Nós uhum. estamos sempre numa posição de vítimas. Nós queremos mudanças na nossa terra, mas nós não paramos para nos perguntar o que é que a gente faz para que essas mudanças aconteçam. Porque Exato. é aquilo que se diz, o que é democracia? Se tiver que traduzir a palavra democracia assim de uma forma simplificada, é simplesmente o poder do povo. O poder não é da oposição, o poder é do povo.
quando o povo angolano entender que tem que haver mudanças em Angola, não há força do MPLA, não há força da oposição que vai impedir que esse desiderato que se conclua, estás a ver, se realize. Então, mas nós temos que ver a atitude. Olha, Gica, nós estamos nessa coisa de fazer ativismo, de contestar, de protestar, de denunciar há muitos, muitos anos. Hoje tu vês um batalhão de pessoas que vão aparecendo na televisão, nas rádios, não sei o que, dizer que o governo é isso, o governo é aquilo, o MPLA fez, os gatunos, não sei o que. Mas, epá, houve acontecimentos bem recentes que a pessoa pode dizer ontem que era necessário a participação de todos para que Angola tivesse uma verdadeira transformação social e política. E as pessoas simplesmente absteram-se. Nós vimos no caso dos 15 mais 2, as várias vezes que eles já tentaram aparecer, ou né, as várias vezes que eles tentaram manifestar, porque houve alturas que eles já nem conseguiam manifestar. Epa, e tu vias que eram apenas 7 ou 8 pessoas nas ruas a manifestar, os cães a morderem os rapazes e não sei o quê. E esse batalhão de ativistas que surgiu agora, e esses analistas todos, epa, que hoje vêm criticar o governo, que vêm que... Epa, ninguém deu a cara, ninguém suportou, porque é aquilo que se diz, Jica. O ministro Farrakhan do National of Islam, ele diz o seguinte: Deus proporciona certos momentos para a mudança. Se você não tiver capacidade de fazer leitura do momento para você fazer mudança, se só por um minuto de atraso você perde a oportunidade que você tinha, que Deus te proporcionou para trazer mudança no teu país. E nós tivemos grandes oportunidades em Angola em tempos recentes para trazer mudanças. Por exemplo, a questão das eleições de 2017. Houve muita gente insatisfeita com os resultados. Mas as pessoas estavam à espera que a oposição... a oposição também tinha que fazer, mas se a oposição não faz, o povo não vai deixar de fazer, porque a oposição não está fazendo, porque at the end of the day, quem está a sofrer em Angola, quem verdadeiramente sofre, nem aqueles da UNITA que estão lá no Parlamento. Não são a direção da UNITA, nem a direção da Casa C. Eu que fui em Angola, eu conheci, tive duas vezes, não, tive uma vez na casa do Abel Chivucuvuco, e o Abel Chivucuvuco é um magnata. Naquilo que é o normal da vida dos angolanos, o Abel Chivucuvuco é magnata. Então, mudando ou não, o MPLA saindo ou não do poder, não vai afetar muito a vida do Abel Chivucuvuco, não vai afetar muito a vida do presidente da UNITA do Samacuba, não vai afetar a vida dos deputados. Nem do Lucas Ngonda, nem do Não. presidente do PRS. Sim, estás a ver? Porque todos eles, até certo ponto, eles têm uma estabilidade econômica, estás a ver? E no país, agora, o povo, a vez como é que nós agimos, então nós queremos mudanças, mas a gente não faz nada para que se mude o país. E depois vamos dizer, não, é oposição, a oposição não tem poder, o poder é do povo. Por isso é que se diz democracia, esse é o verdadeiro significado da democracia, poder do povo. E depois há um elemento que é um dos componentes que traz então mais balanço na democracia, é a constante pressão sobre aquilo que foram as promessas ou a corrida para o poder. E é aí onde é que eu quero me agarrar, porque está bem, Master Angola Vui, as pessoas às vezes pensam que a pressão política que se faz é uma questão de que se tem alguma coisa pessoal. É uma arma da democracia. É uma forma de nós nos impormos perante as constantes injustiças sociais que nós temos no nosso país. E hoje isso está a ser muito mal direcionado, porque as pessoas estão a falar em celebridades. É aquilo que o outro diz, Benedito Spinoza diz. Há uns que estão preocupados com coisas e há outros que olham para a causa. Hoje, poucos estão a olhar para a causa. Porque se tivéssemos a olhar realmente para a causa todos, qual é o problema? Vamos atacar, vamos criticar. Porque até quando as pessoas apontam as causas com vimência, eles hoje reagem. Eles hoje tomam nota e têm consciência disso. E para além de passarmos mensagem, outra coisa que eu vejo que o ativismo de muitos está muito direcionado para outro lado das coisas, é também dizer ao nosso povo, começar a sensibilizar as pessoas que têm acesso nas redes sociais, para quando tiverem contato com os outros, dizerem que é tempo de mudar. O nosso voto tem que ser carrula. O nosso voto tem que ser carrasco. O nosso voto tem que ser... o político tem que se encontrar lá com o Macron e dizer o voto em Angola está difícil. Tá bem, mano? O voto na Inglaterra, quando ele chegar aqui no Boris Johnson, o voto em Angola, it's very complicated, Mike, porque nós não queremos dar o nosso voto por causa das experiências que a gente já foi vivendo
com as atrocidades cometidas por esses indivíduos que estão a governar. Eu até, ultimamente, já não tenho chamado de indivíduos, tenho usado as palavras de Cesaltina Cutaia, mas pronto, esse não é Não, o mas é momento. verdade, Chica, estás aqui a falar de votos, por isso é que as pessoas às vezes não se questionam, porque quando há a fase, a fase das eleições, cada partido apresenta o seu manifesto. O manifesto praticamente quer dizer, é uma série de promessas que os partidos fazem, que Uhum, fazem ao povo, é um compromisso que eles assumem com o povo. exatamente. Deem-me o vosso voto, ou acreditem em mim, deem-me um voto de confiança e eu, em troca, vou vos dar isso, aquilo, aquilo. Quando se vai notar que aquilo que o partido que está no poder não cumpre com o que ele prometeu ao povo, este partido tem que se lhe dar logo um cartão vermelho. É o mesmo que acontece porque em Angola tem essa discussão de democracia, porque é um país democrático. Angola não tem nada, mas absolutamente nada, que me convence que aquilo é um país democrático, porque as pessoas às vezes confundem democracia com eleições. Estás a ver? As pessoas Yeah. confundem democracia com eleições. O É facto de haver exata. eleições com certa regularidade, isso não significa que isso é democracia. Democracia é quer dizer, é um sem fim de elementos que tornam uma sociedade democrática. Não é só porque as pessoas não vivem de 5 em 5 anos. O Exatamente. exercício da democracia tem que ser diário. Agora, tu não vais. Quer dizer, então, em Angola só a democracia é de 5 em 5 anos, porque na prática, no dia a dia, em Angola não há democracia, Gica. Nós estamos numa sociedade que até o PCA do canal de televisão pública é nomeado pelo presidente. Onde é que já se viu isso? Yeah. O PCA a pessoa que dirige o Jornal de Angola é o presidente que nomeia. Nós estamos numa sociedade que o ministro, como é que se diz isso? O presidente do Tribunal Constitucional é nomeado pelo presidente, assim como o presidente do Tribunal Supremo. Supremo. Isso condiciona a própria justiça. Como é que, por exemplo, se aparecer um partido com potencial para tirar ou para fazer confusão ao MPLA que apresentar a sua candidatura, ou seja, o seu processo de registro, como é que o MPLA não vai ter poder de influenciar como é que se diz isso? O Tribunal Constitucional, Constitucional. de modos a fazer com que a legalização desse partido seja um sucesso? Estás a ver então? Porque está tudo condicionado. E outro aspecto que eu deixei, o próprio presidente da Assembleia Nacional, ou seja, o presidente do Parlamento, é do partido que está no poder. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral é do partido que está no poder. E você vai me dizer que isso é democracia, por quê? Yeah. Porque há eleições todos os 5 anos. Não há democracia em Angola. Angola é uma ditadura disfarçada de quê? De democracia. Exato, exato. Epá, é muito triste, Yeah. mas essa é a realidade vigente. Portanto, eu acho que. E há pessoas até que dizem assim, Mano Gica, eu já vi aí alguém escreveu, Mano Gica, a própria juventude está completamente embriagada. Está a ver? Yeah. E aqui falamos um bocado daquilo que estávamos a falar da industrialização. O que se viu, que se industrializou no nosso país nos últimos anos, e aqui temos que tirar o chapéu e dizer É que o foi álcool, yeah, 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 é as yeah. bacias de cervejas e de álcool e de caporroto e não sei o que se fez no nosso país. Isso é que o governo do MPLA fez no nosso país e realmente é uma tragédia, Mastangola. Não, não, olha, Gica, eu para ser sincero, mano, eu começo uma das questões que eu mesmo vou me fazendo cada vez mais, porque as coisas não acontecem só por acontecer, né? Aquilo que se diz, nós às vezes vemos muito para as consequências, para os efeitos, mas às vezes paramos para analisar profundamente na causa. Porque Uhum. tudo tem uma razão de ser. Porque essa forma como o nosso país é governado, esses anos todos, a forma, pode-se assim dizer, criminosa, como os bens públicos são vandalizados, como o erário público é dilapidado, tem que ter uma razão muito forte por isso. E eu começo a me perguntar, será que essas pessoas que estão nos postos de responsabilidade em Angola são mesmo angolanos? A sério, porque se nós também começarmos a estudar um pouco como é que o Estado angolano foi formado, como é que as pessoas que foram colocadas nos postos de responsabilidade em Angola, como é que chegaram em Angola, quais são as suas origens, eu E, começo e, e, os então. próprios, e os próprios problemas que
que houveram antes da Da independência independência, dentro desse sim. partido que formou o governo angolano. Sim, Gica, eu começo a me perguntar porque pá, um angolano de verdade, mano, você pode até roubar, vais te enriquecer, vais ter a tua mansão, vais ter os teus filhos fora do país, mas vai chegar uma parte que você vai dizer, epá, eu tenho o suficiente, mas deixa-me também fazer algo de bom para o meu povo. Yeah. Estás a ver? Mas o que tu vês nos dirigentes de Angola, epá, não há nada que você. Epa, não sei, talvez eu esteja aqui a exagerar, as pessoas que me corrijam. Não há nada que, epa, essas pessoas todas que andaram nos encargos chaves, que possa dizer, epa, eu hoje, e tu há tempos também no Balo Bunca falaste, epa, eu Uhum. hoje vou largar as pastas que eu ocupei durante muito tempo, e, epa, mas se eu olhar atrás, epá, eu fiz com que um número X de angolanos pobres se beneficiassem. Nós em Uhum. Angola temos bilionários, Gica, gajos bilionários, que não são capazes de abrir um centro infantil, não são capazes de abrir uma escola infantil, epá, onde os estudos são grátis. Nós estamos a ver pessoas como a Oprah Winfrey a ir na África do Sul abrir uma escola, gastar milhões para abrir uma escola. Estamos a ver aquele jogador que jogou aqui no Chelsea, o Didier Drogba, a ir abrir hospital no seu país. Mas tu vês qual é o milionário ou endinheirado angolano que nós já vimos que abriu um projeto social, quer dizer, que é para beneficiar os mais carentes. Então você pergunta-se, essas pessoas são angolanas? Eu não acredito que sejam angolanos. E depois, mano, a suspeita aumenta mais por Não causa são de angolanos. Podem ser, se calhar, o de São egoísmo Tomé, Cabo Verde, mas não verde. são Ou angolanos. mesmo do Congo Brazzaville também podemos dizer, porque Sim, aqui não não há são ofensa. angolanos. Porque aqui não há ofensa, porque o mano se vai ouvir nos Na debates dos realidade. congoleses, eles também dizem isso, pá, esses aqui vão lá da Angola, não sei o que. Então, é a realidade dos factos. Porque está a ver, Mano Vuns? O Mano Vuns vê só uma situação. As questões das casas sociais. Nós hoje no país temos mais casas novas fechadas do que distribuídas. A população quase que está na rua. Está aí o general Wala, não me deixa mentir. Se eu tiver a mentir, ele pode vir testemunhar isso que eu estou a falar. Partiram as casas do povo e atiraram esse povo, estragaram a vida de milhares e milhares de famílias. Então, hoje, o egoísmo não deixa os dirigentes angolanos entrarem numa casa que tem menos de 1,80 m de altura. Yeah, Para yeah, dizer, yeah. dizer que essa casa dá no povo, essa casa dá no povo. Mas esse que não quer que dê essa casa, que os condomínios estão fechados há anos, são pessoas que têm cento e tal apartamento, Yeah, yeah. têm prédios, têm casa, têm dinheiros no Brasil, contas que estão a fugir, têm dinheiro. Então, por causa mesmo desse egoísmo exacerbado, a desconfiança aqui vem de novo à tona. Não Não, podem Gica. ser angolanos. Gica, Não mano, podem. Gica, essa coisa do resgate de valores que se fala tanto em Angola, o verdadeiro resgate que tem que se fazer é o resgate da terra. Uhum. Nós temos é que resgatar a nossa terra, porque Angola foi sequestrada. Angola foi sequestrada. Te digo, epa, eu começo mesmo, eu chego à conclusão que se quem dirige o país fossem verdadeiros, fossem mesmo angolanos, E fossem genuínos, patriotas yeah. mesmo, patriotas. Gica, mesmo até o que não é patriota, mas epa, vai fazer qualquer coisa por aquela terra. Você até pode não ter muito espírito de patriotismo, mas epa, Uhum. você nasceu, cresceu naquela terra, porque tá vendo, você tem, Gica, você por mais que, vamos supor na tua casa, Uhum. na tua casa, tens 5, 6 filhos. Por mais pai egoísta que você for, mas também por causa do teu orgulho, mesmo até que você não queira dar dinheiro na tua esposa ou pôr uma boa roupa na tua esposa, nos teus filhos, mas por causa do teu orgulho, para que as pessoas também te elogiem, você vai, pá, contra a vontade, mas é para toma lá X, compra lá essa roupa, vais mobiliar a casa, vais dar boas condições nos teus filhos. Não para eles, mas pelo menos para sustentar o teu ego, estás a ver? Uhum. Agora tu vês, nós em Angola, tem pessoas que são angolanos, que dizem que são angolanos a dirigir o país, que pegaram tanto dinheiro, nem conseguiram ter pelo menos um hospital em condições para eles próprios. Não conseguiram ter uma escola, tanto primária como de ensino secundário, e uma faculdade, pelo menos para eles próprios, para os filhos deles estudarem aí. Então tu não pode dizer que essas pessoas são angolanas. Eu não acredito que são angolanos. Nós Yeah. temos que ver como é que o processo de independência na nossa terra. E aliás, o meu pai diz uma coisa muito que tu sabes que os portugueses, durante o tempo da colonização, puseram muitos estrangeiros em Angola, muitos cabo-verdianos, a maior parte dos capatazes.
não é? Para quem não sabe, os capatazes, quer dizer, eram os assistentes dos opressores, né? Dos portugueses que controlavam as esquadras e não sei o que. A maior parte dos capatazes eram cabo-verdianos e santomenses. Uhum, uhum. Eu não tenho aqui, eu falo aquilo que me vem à Sim, alma. não, Eram pá, sim. mano, E quando isso, admissão, isso sim, é uma realidade de facto. E depois sim. também, mano, o debate tem que se criar abertura. Não, mas É é isso. necessário que temos que falar desses E se assuntos. tu vês como é que a própria construção do MPLA foi feita, no MPLA houve muita gente estrangeira. Esses Sim. mesmos estrangeiros, por exemplo, esse senhor que saiu agora como ministro do interior, o, O Ângelo da Vegas Tavares. sim, é cabo-verdiano, toda a gente Sim, sabe, não sim, só ele, sim. tem muitos outros, aquele, não sei, O general João de Matos, não, o sim, general João de Matos não. o Esse, Furtado. o furtado que eles fizeram a cabala, ele disse mesmo, não mentiu, disse, eu sou. O general Zé Maria também já assumiu. E, Que é mano, São Tomé, então o país, estás a ver, o país foi dirigido por pessoas alheias à nossa nacionalidade, pessoas alheias que nem foi dirigido, continua a ser dirigido por pessoas alheias à nossa identidade cultural, às nossas origens. É para porque não se entende. Jica, você vai roubar sim, já que é para aquilo que se diz, estás no meio de gatunos, tornas-te gatuno, estás no meio de diambeiros, tornas-te diambeiro. Porra, mas tu vais ter um pouco de pensamento altruísta, vai dizer, não, é para eu tenho o suficiente, vou fazer. Olha, eu dessa vez, essa última vez que eu estive em Angola, Jica, eu vi uma situação caricata, pessoas que têm grandes postos, não vou dizer aqui o bairro, por questões também de segurança, vi lá vários casos desses, é para que as pessoas, elas faltam simplesmente a parte que está em frente da casa dele. Vê o absurdo. Mas só você ao asfaltar a parte que está em frente da tua casa, quanto tempo é que aquele asfalto vai demorar? Se o resto é tudo areia. Eu tá vendo? vi isso, estás a ver? Então, nós não estamos. As pessoas que estão naquele país, que estão nos postos de responsabilidade, simplesmente. Olha, Não. mas Mano Vuns, olha, há quem está aqui a dizer que a Joana nisso está-se a referir ao caso do Obama. Mas estás a ver, O Joana, é Obama é só. americano. Não, e não só, o Obama até pode ser um presidente que não, porque a gente aqui não está a falar a raça, a gente está a falar da origem. E o Yeah. Obama até, pode até não ser 100% americano, vamos dizer assim, o Obama não teve comportamentos que lesou os Estados Unidos da América. Yeah, Dentro yeah. do MPLA, a luta que houve das dissidências, eu aconselho nós, os jovens angolanos, porque as pessoas sentem-se ofendidas. Não, O tem que grande problema. ler, tem que se falar as verdades. Sim, Sim, se sim. você não conhece a história, depois não tem matérias para O- debater. exato, exato. E Sim. quando se vê desses debates, o estado emocional não pode ser aquele que vigora essas emoções de queremos nos atacar, mas tem que ser aquele que tem que ser capaz de Que vai de ouvir, encontro com a ver realidade. Sim, e sim. refletir com a realidade. Olha, dentro do MPLA havia três homens que foram mortos por dizer no Agostinho Neto que temos que tirar os mestiços que estão no MPLA e pôr os negros. Viriato da Cruz foi um deles, E era mestiço. era mistício. Mário Pinto de Andrade andou muito tempo desprezado, inclusive quando acabou a luta de libertação, foi na Guiné-Bissau, o Agostinho Neto lhe negou passaporte angolano, é uma pessoa de mistura. Tinha também o Matias Miguel e o Júlio Miguel. E tinha o próprio Jiboia, que fazia a revolta da Jiboia, que também era mistício. Essas pessoas não estavam contentes conforme o MPLA estava de Lúcio Laras e Ico Carreira e muita coisa. Isso é um facto real. Yeah. Então, isso tudo hoje tiveram tanto egoísmo e quem nos governa é o MPLA. O MPLA veio nos governar com o hábito da mata, do guia imortal da Revolução Angolana, que é o Agostinho Neto. E nós estamos a passar por essa situação. Se nós realmente queremos deixar de ver os meninos a beberem água com micróbios e ver as nossas mulheres a morrerem na Na maternidade, maternidade. Yeah. no sangue da parturiente e os representantes diplomáticos angolanos aqui fora a poderem darem cédulas verdadeiras, não cédulas falsas nos filhos dos angolanos, quando chegam em Angola não conseguem tratar bilhete, nós temos que atacar a verdade, porque Yeah. somente a verdade é que resta para nós, juventude angolana. Não, As e não só, emoções não Jica, vai. e não só, muita gente diz que é crente, muita gente acredita na Bíblia, e, epá, e um dos dizeres, ou ou sim, um dos dizeres, ou dos ensinamentos de Jesus Cristo, que muitas pessoas carregam até hoje,
é quando ele diz epa, que o meu povo sofre por falta de quê? Do conhecimento, que só a verdade nos libertará. Então, há situações que acontecem no nosso país que as pessoas têm que se questionar, e mesmo aqueles angolanos que estão em posições chaves, acredito que passaram por um processo de lavagem psicológica, lavagem cerebral psicológica muito forte que lhes tornou insensíveis à dor do seu próprio irmão, porque para não se aceita há situações que Ma- acontecem. Yeah. Mano, falem daí, Sim, sim, parece sim. que estão a tocar acompanhando os miúdos, vai só ver se Yeah. não coisa. Há situações que acontecem em Angola, porque o que eu estou aqui a procurar transmitir é que as falhas Amor, consente-se por um Rebeca, certo tempo, mas quando é Rebeca, exagerado, quando se vai cometendo sempre os tanto mesmos quanto erros, fome. quando vai se tomar sempre as mesmas ações, aqui os ingleses, eu não vou dizer em inglês, mas vou traduzir em português, talvez outros povos também dizem. Os ingleses dizem muito que a verdadeira definição de insanidade mental é ter as mesmas práticas, repetir os mesmos atos, esperar resultados diferentes. É o que acontece em Angola. É sempre a mesma coisa. Olha, nós, por exemplo, agora estamos com essa situação das autarquias. E nós estamos a ver como é que o debate lá em Angola está-se a calentar, está-se a tornar quente. O MPLA diz que tem que ser de forma faseada, tem que ser o gradualismo geográfico. A oposição não, a maior parte da sociedade angolana não quer que as eleições sejam de forma gradual, seja em todos os municípios. Mas o que é que vai acontecer? Vai chegar na altura das eleições autárquicas, o MPLA vai impor a sua vontade, vai ganhar a maior parte das autarquias e nós, os angolanos, vamos simplesmente nos conformar. Vai acontecer a mesma história. Vai chegar a altura das eleições gerais em 2022, vai ser a mesma história. A oposição vai vir dizer que não vai aceitar isso, que vamos contestar. O MPLA vai impor de novo as suas artimanhas, as suas batotas, vai acabar por ganhar as eleições novamente com maioria absoluta. A maioria absoluta até não. O MPLA não ganha com maioria absoluta, tomara que fosse com maioria absoluta. O MPLA ganha as eleições com maioria, como é que se diz? Maioria qualificada. Então, é sempre a mesma coisa. Então, isso é insanidade mental. Isso é insanidade mental porque a gente continua, quer dizer, estamos à espera de resultados diferentes com as mesmas práticas. Vamos ver quando chegar essa questão das autarquias, como é que vai ser. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Está-se aqui a falar de gradualismo isso, gradualismo aquilo. Quando chegar o momento derradeiro das eleições autárquicas, o MPLA vai impor a sua vontade, É vai, para pensamento, desculpa. vai implementar as suas artimanhas e vai acabar por ganhar quase todas as autarquias. Então, isso é o que está acontecendo no nosso país. Então, epá, eu vou perdendo as esperanças. Por quê? Porque, Chica, tu vês, por exemplo, mesmo aqui vamos tirar aqui um exemplo aqui da Inglaterra. Uhum. Desde que o Tony Blair saiu como líder do. Até já não digo Tony Blair, porque ele saiu depois entrou o Gordon Brown, não é? Exatamente. Desde que o Gordon Brown saiu da liderança dos Labours, vê as transformações que o Labour vai sofrendo ao ponto deles terem uma presença e uma estatura que possa garantir confiança no eleitorado. Eles estão a se Uhum. preparar, quer dizer, estão a se refinar, estão a se aprimorar para que o povo possa lhes dar um voto de confiança. Agora, Exatamente. o angolano, cegamente, espera que o MPLA por si só se reforma. Você quando está habituado com o poder, a única forma de tu te reformar é estando fora do poder. Enquanto o MPLA estiver no poder, o MPLA não vai se reformar. Por isso é que o presidente João Lourenço veio com muitos discursos bonitos e agora na prática não está a conseguir fazer Não. nada. E as coisas mais simples Sim, de se implementar, o presidente João Lourenço tem deficiência sim. para implementar. Porque gente, é a mesma coisa que estás a ver, tu tens um carro, só mudaste de condutor, mas o carro é o mesmo. Se o carro tiver problemas, a única forma de tu tens que parar o carro e levar o carro no mecânico. E o mecânico aí vai ver o que é que pode melhorar, o que é que não se pode melhorar. E há aquelas alturas que o mecânico está. Eu, por exemplo, já tive um carro que o mecânico me disse: é melhor vender esse carro. Tá vendo? Senão vai te dar muita dor de cabeça, compra um outro carro. Um outro carro. Mas tivemos também, tá vendo? Tivemos um caso muito recente no nosso país, Massa Angola Vuns, que é um dos casos mais tristes sobre o tal, a situação da água, tá vendo? Em que Yeah. o ministro das águas, eu estou aqui a procurar o nome dele, O João Batista Borges. João Batista Borges,
em que, epá, já as suspeitas já são cada vez mais. O João Batista Borges já está naquela posição há 8 anos. Ele já está como ministro. Ele e o Ângelo da Veiga Tavares, praticamente, nesse executivo, são as pessoas que tinham uma longevidade que vem do executivo do presidente dos Santos. E nós não estamos a pedir para que o indivíduo seja despedido, mas que haja mais coerência e cumprimento naquilo que são as suas funções. É que essa situação da energia e da água vai mesmo. Isso vai ser, conforme se diz, a ponta do iceberg. E, Mano Vuns, conforme nós dizíamos no tempo da outra senhora, em que quando a gente analisava se o José Eduardo dos Santos continuasse no poder, nós estávamos à beira de um fogo social. As pessoas iam, aquilo estava próximo de uma ressurreição social. O copo está a encher muito rápido em menos de 2 anos por causa de situações como o ministro da Energias e Águas, porque o seu ministro não está a ter trabalho de terreno no foco e dentro, olha, o que o Cabingano fez, né? Não queremos aqui passar publicidade. A publicidade. No fim do programa do Cabingano sobre a água e a luz, na última edição, o que o Cabingano fez? O Cabingano apanhou em flagrante o chefe da segurança da energia e água, metido no complô, e as pessoas que ele ameaçou, as pessoas que ele molestou, são as pessoas com quem ele partilhava e fazia o mesmo negócio. E o ministro Batista João Borges, a sua família saiu que estava metido nisso, ele pura e simplesmente com um despacho escrito. Não, aquilo tinha que haver prisões, aquilo tinha que haver uma atitude, porque é aquilo que nós falamos, Mastangola Vuns, já está em perigo a segurança da nação. Não, mas olha, e essa coisa, por exemplo, eu por acaso acompanhei esse programa sobre a máfia da água e fiquei escandalizado. Fiquei escandalizado pela forma como a forma irresponsável como a questão da água, como o governo angolano lida com a questão da água, porque a água é vida, é um dos elementos, dos 5 elementos que o ser humano precisa para viver. É mais fácil tu sobreviver sem comida do que sobreviver sem água. Exatamente. E a forma como a situação da água em Angola está a ser gerida, numa sociedade normal, independentemente das acusações que pesem, ou das acusações que pesem contra o ministro da Energia e Águas, esse o senhor João Batista Borges, numa sociedade normal, aquele senhor era logo despedido. Em primeiro lugar, tu quando és colocado numa posição de liderança, é porque as pessoas acreditam que você está capacitado para prestar um serviço adequado, um serviço que vai de encontro com aquilo que são as ansiedades do povo, os anseios do povo. Se te colocam, por exemplo, como ministro de Energias e Águas, Exatamente. no decorrer de 8 anos, e as coisas tendem a empeorar, quer dizer que você, como os ingleses aqui dizem, is not fit for the job. Yeah. Is not fit. Então quer dizer que ele não tem condições para se manter naquele cargo. Agora, Jeca, mas mais do que isso, esse programa, por exemplo, que na Lenta apresentou, que aquele rapaz que estava lá a acompanhar, que dizem parece que é chefe de segurança, né, da IDEL, da IDEL não, da EPAL. Da EPAL, yeah. Mas isso é o habitual, e isso é que me faz ver que o MPLA nunca vai mudar, porque sempre as vítimas são a raia pequena. Aquele é uma raia pequena. Muito pequenina. Sim, muito aquilo que está a ver é uma gota no oceano. É uma gota no oceano, porque tu vês, o próprio ministro foi denunciado, e foram as pessoas da associação como é que se diz isso? Da União, né? Como é que Union, aqui em inglês é Union, como é que é? A organização que defende os direitos dos trabalhadores, como é que se chama? A União dos Trabalhadores, ou uma coisa assim. Mas o sindicato da EPAL. Quando os dirigentes dos sindicatos da empresa vêm publicamente dizer que o ministro possui 3 ou 4 girafas, não é preciso ser cientista. Já que dizem que Angola é um país em que a justiça é independente, em que está-se a melhorar a forma como a justiça é exercida no país, Gica, no mínimo, aquele ministro tinha que estar em suspensão, tinha que estar suspenso das suas atividades enquanto ministro, até que se fizesse uma investigação apurada, uma investigação saturada e ver até que ponto é que aquilo que se falou dele é verdade ou não. E, aliás, Gica, é uma acusação muito forte. Eu, na condição do ministro, quando alguém vem fazer uma acusação tão forte,
epa, a primeira coisa que eu fazia era abrir logo um processo de difamação e Exatamente. calúnia contra. Mas o ministro não faz. É aquilo que dizem, quem cala consente. Exatamente. Não é vir com aquela notazinha que a televisão passa, que aquilo é tudo propaganda, porque o programa na lei tem um programa de propaganda, é um programa de embelezamento da imagem do governo. Mas epa, são coisas que vão acontecendo no nosso país que me fazem ser pessimista em relação como é? Os dias vindouros. Sim. Estás a ver? Fazem com que Yeah. a pessoa não consiga, estás a ver? Porque a prática que nos faz ter confiança nas pessoas e nas coisas e nas instituições. Estás a ver? Eu não estou a ver como é que Angola vai sair da situação em que se encontra com a forma como o país está a ser governado. Não vamos aqui nos enganar. Exatamente, O exatamente. presidente, quer dizer, Gica, o país está paralisado, fica paralisado durante 5 dias por falta de combustíveis. Depois o governo angolano anuncia um contrato com a empresa dos tais que o presidente identifica como o quê? Como marimbondos, como Epá, pessoas que cometeram crime de lesa pátria. sim, isso realmente Opa. é arrepiante, tá vendo, mas agora Olha, isso é arrepiante. O Rafael Marques há tempo disse algo que eu corroboro 100% com o que ele diz. O presidente João Lourenço tem duas coisas a fazer. Ou ele se compromete com o povo angolano e deixa o MPLA, ou fica com o MPLA e perde toda a credibilidade que ele ganhou até agora. Como quê? Porque se ele agarrar-se ao partido dele, tudo aquilo que ele andou a falar vai tudo por saco, no saco roto. Então são coisas que tem que se mudar naquele país. Tem que se mudar naquele país. Giga, eu quando digo que essas pessoas não são angolanas, as pessoas que estão a dirigir o nosso país não são angolanas, sou mesmo aqui a tocar aqui numa questão muito local aqui nossa. É? Uhum. São muito locais, estás a ver, porque Passou. quando... Uhum. Pode Sim. falar, Massa agora, Vuns. Estavam a dizer que o meu volume não estava alto. Não, mas está-se a ouvir perfeitamente. Está-se a ouvir, Yeah, não? yeah, eu acho que. Yeah, fala aí, Massa agora, Vuns. Yeah, Estavam. tá a ver perfeitamente. Uhum. Nós estás a ver, quando nós chegamos, só mesmo aqui a nível local, porque pá, há coisas que as pessoas que têm cargos de responsabilidade no país fazem, que nós os angolanos temos mesmo que nos questionar quem são essas pessoas e se são angolanos, saíram da onde? Qual é se são angolanos, saíram da onde e o porquê que agem dessa forma? Será que passaram por um processo extraterrestre? Será que se tornaram aliens? Será que passaram por um processo de, como aqui os ingleses dizem, how you say it? Um, uma mudança de cérebro, tiraram o cérebro que eles tinham, eles colocaram um outro tipo de cérebro, porque há coisas que os dirigentes do MPLA, digo do MPLA porque o MPLA é que dirigiu o país sempre desde que nós nos tornamos, há coisas que Exato. eles fazem que não são, quer dizer, não se acredita de um ser humano, quer dizer, a questão é que eles até chegaram, pode-se até dizer em muitos casos que perderam o humanismo, não são humanos. Vou dar aqui, por exemplo, um caso, Jeca. O Estado angolano só existe Estado desde que Angola se tornou independente. Daí vem o Estado angolano. Para haver Estado angolano, houve necessariamente pessoas que sacrificaram as suas vidas para que Angola se tornasse independente, não é? Sim, sim. Nós aqui, recentemente tivemos o caso do pai do Alfa, que faleceu, epa, e mais uma vez aqui vão as minhas condolências à Eu também. família, né? O Sim, pai do sim. Alfa, um senhor que foi para as matas com 16 anos, com a esposa, Guerrilheiro. guerrilheiro da primeira região, Uhum. bateu-se contra o colono para que o país fosse independente. O pai do Alfa fez parte do famoso e do tenebroso os manos Cambutas, irmãos Os Cambutas. irmãos Yeah? Cambutas. Um homem que deu o seu melhor, sacrificou a sua vida. Nós temos que ver que o pai do Alfa saiu da Angola para ir fazer tratamento em Portugal porque pisou numa mina. Esteve presente em todos os atos da formação da nação angolana. Yeah, hein? É um senhor que morre aqui no Reino Unido, morre 2 semanas atrás. A Embaixada de Angola, que é representante do Estado, e vou aqui voltar um pouco àquilo que eu disse, representante do Estado, e o Estado angolano nasce fruto da luta de libertação nacional, ou nasce como consequência da independência, porque sem independência não há Estado. Né? Nós temos que ter independência depois fazer o Estado, criar o Estado angolano. Morre a Embaixada de Angola, nem a Embaixada, nem o Consulado da Angola, mandam pelo menos uma nota de condolências à família. Um veterano da pátria
morre, nem sequer a Embaixada de Angola manda uma bandeira do país para cobrir o caixão. A Embaixada de Angola, nem o Consulado de Angola manda um diplomata para estar presente neste ato. Mas há diplomatas que saem daqui de Londres e vão para Manchester festejar. Quando há festas, os diplomatas saem daqui para ir festejar. E Não você... só festejar, para ir namorar, para ir gastar o dinheiro do país. Gica, as pessoas vão contra mim quando eu questiono se as pessoas que estão à frente dos destinos de Angola são angolanos. Não são angolanos. Com esse tipo de atitude. Não, são clones. Gica, se são angolanos, os verdadeiros angolanos morreram, eles simplesmente clonaram, são clones de angolanos. Não são angolanos. Mas Angola, falar aqui da Embaixada de Angola significa dizer falar do próprio o plenipotenciário embaixador de Angola no Reino Unido, que também rumores há que já as suas funções estão estremecidas, mas nós vamos ir nesse ponto. O próprio plenipotenciário embaixador devia ser a pessoa que ia delegar alguém. Nós conhecemos e já lhe demos, e vimos e vivemos, soubemos o fracasso. É um fracasso. Não é, o Miguel Neto foi fracasso. O fracasso do Miguel Neto culminou com um abuso de uma menor de idade aqui, dentro da Embaixada de Angola. Mas o fracasso do Rui Mangueira não consegue ultrapassar o fracasso do Miguel Neto, que foi lixo. O Rui Mangueira só sabe promover festa e dizer que se formou na faculdade de Warwick, que lutou muito para chegar onde chegou, para lutar por seu nome. Então, esse embaixador, sinceramente, não tem como mandar uma nota, não tem sentimentos para com uma família angolana. Porque... Não, Gica, desculpa por te cortar, e não está-se aqui a falar de um angolano qualquer. Está-se a falar de um mais velho que sacrificou a sua juventude toda, porque ele entrou com 16 anos e saiu com 20 e tal anos, mas mutilado. Que sacrificou a sua vida toda para a Embaixada de Angola tem conhecimento da existência desse senhor aqui no país, ou tinha conhecimento. Como é que um veterano da pátria morre? A Embaixada de Angola, quer dizer, é indiferente a essa situação. Não, depois isso acontece por tudo quanto é fora do país. Não é só aqui no Reino Unido, isso é uma prática de todos os diplomatas. Então, isso reforça a minha tese, segundo a qual as pessoas que estão à frente dos destinos de Angola só têm duas coisas. Ou não são angolanos, ou são clones de angolanos. Não são angolanos. Ou então não há capacidade para fazer o trabalho. Gica, benevolência, compaixão, não é preciso capacidade, é sentimento simplesmente, mano. Epa, então, mas esse sentimento que eles de benevolência... Não tem, se fosse só um, Gica, se fosse só um diplomata, mas tu viste o que é que o diplomata angolano lá na Alemanha fala, como é que ele pisoteou os angolanos lá na Alemanha, as coisas terríveis que ele falou dos angolanos. Tu não! Viste? Sim, yeah. E o Rui Mangueira aqui, que a única coisa que o Rui Mangueira, mesmo que o dinheiro foi do bolso dele, o Rui Mangueira, qual é a coisa grande que o Rui Mangueira fez aqui? Foi a farra. E se eu tiver a mentir, Deus Nosso Senhor está aqui, os ancestrais angolanos estão a me ver. O que o Rui Mangueira sabe fazer? Farra. Está a vir o 11 de novembro, vai haver de novo outra farra. Namoros, irem nos hotéis, gastar o dinheiro do país para trazer Matia Damaso, filho do Zua, isso tudo, enquanto o exercício da cidadania é coisas pequenas. Mas sabe, irmã Angola Vunge, isso que está a acontecer com o nosso Cota Janão, que a gente gosta muito e tem no fundo do coração, porque aquilo que ele fez para nós, a gente não soubemos se vamos conseguir fazer para os nossos próprios filhos. Isso fica como experiência para os angolanos, porque hoje em dia a bufaria, os queixinhas que vão dar informações sobre os outros, nós conhecemos, são mesmo angolanos daqui da Inglaterra. Não estão a vir da Angola, são angolanos que vivem aqui e muitos até eles chamavam de bacongos zairenses. Eram maltratados naquela embaixada. Tivemos que meter o pé perante o embaixador Miguel Neto e dizer que nós não queremos que os nossos irmãos sejam tratados assim. Hoje esses mesmos já estão lá sentados com os dirigentes, já ficaram mais leões, já ficaram menos angolanos que os próprios dirigentes dele.
Então, nós, a juventude angolana, temos que olhar muito para os nossos atos e atitudes e começamos a pensar de novo. Porque quando falamos da juventude que está lá em Angola, porque está bêbada, está contaminada, e você que vive há 20 anos fora de Angola, em estados democráticos, e entra na própria instituição do teu país, não faz nada exemplar. Só Não, defendem coisas fora do psicomental, não, mas Massangola. aí, Gica, tu fizeste até lembrar de um aspecto, não muito, não foi, isso não aconteceu há muito tempo, isso foi bem recente, o último 11 de novembro. O quanto é que a Embaixada de Angola pagou para ter aqui o Matias Damasio? Entre 12 e 17, o que se disse aqui é que o Matias Damasio recebeu entre 12 a 17 mil libras. Só ele sozinho. Só ele falar... sozinho, depois sem falar do cachê que ele pagou lá ao filho do Zua, não é? E a sala e não sei o que, aquela festa toda luxuosa com tapete vermelho. Então você tem dinheiro para gastar, para pôr aqui, para dar farras aqui no seio da comunidade, e a Embaixada de Angola não tem nem sequer um papelzinho. Já não estamos a falar de dinheiro. Um papelzinho para escrever, traçar umas linhas de encorajamento, apoio moral à viúva. E não só, o pai do Alfa, esse senhor que morreu há dias, o Adão Miguel dos irmãos Cambuta, foi na tropa, nas matas, com a mulher. A mãe do Alfa também foi na tropa com 15 anos, nas matas, assim conforme aconteceu com a tua velha. São pessoas que hoje não têm as condições que deviam ter na vida, porque muito cedo apostaram naquilo que era a maior batalha dos angolanos, que era a batalha da liberdade. Hoje morre aqui nesse país, a Embaixada de Angola não é capaz de pegar sequer um tostão. Estás a ver? Deixam a responsabilidade toda, Gica. E isso é importante que a gente diga isso. Eu ainda vou ser mais profundo nisso numa ocasião breve. Deixam a responsabilidade da morte e o repatriamento do corpo de um veterano da pátria nas mãos de um jovem como Alfa de 30 e tal anos. Estás a ver? Tudo que você fez que é para o corpo do senhor ir em Angola, mano, foi tudo com esforço do Alfa. Sim. E algumas pessoas da comunidade, mas epa, isso não se aceita. Então você vai me dizer que essas pessoas que estão à frente dos destinos de Angola são angolanos? Não são angolanos. Não, olha, Gica, vou te dar um outro caso. Quando aconteceu aquela situação lá da Jamaica, do bairro da Jamaica, quando aquela família angolana foi brutalizada pela polícia portuguesa. Eu fiz agora o meu programa, finalmente vou passar, e eu faço aqui uma comparação. A forma como uma deputada portuguesa agiu no parlamento português em defesa da família angolana que foi brutalizada pelos agentes da polícia portuguesa, comparando com a atitude do cônsul, não sei se é cônsul ou do embaixador. É o embaixador mesmo. Comparando com a atitude do embaixador de Angola em Portugal. Quer dizer, uma atitude desprezível. Não, tem que se comportar bem, não sei o que. Tu vês que não há, ou seja, ou bem dizer, são insensíveis à angolanidade. E você que é angolano não vai ser insensível à angolanidade. Só pode justificar que você é estranho, és um alien. Sim, olha, Mano Vungi, só essa situação que estamos aqui a falar, e tem aí o nosso Mano Bravo da Rosa, ele, na questão em que a gente diz que estamos a suspeitar que esses indivíduos não sejam angolanos por causa desses atos e atitudes. E ele traz a situação do Sócrates, que roubou o dinheiro dos portugueses, mas o Sócrates continua a ser português. É assim, eu tenho muito respeito pelo Mano Bravo da Rosa, mas uma coisa que eu posso dizer é assim, nós não podemos comparar o caso do Sócrates com Manuel Vicente, o caso do Sócrates é um caso isolado. Nós estamos a falar de um continuar de ações de várias pessoas. E nós estamos a falar não só os políticos, como os militares generais, tá vendo? Tiraram o dinheiro, partiram a casa, manteram casas fechadas. Tem bairros que estão abandonados. O Conde Paiama perseguiu as pessoas no Monte Sume. Esse é o Laborinho, que agora vai ser ministro da... Já é. Já é ministro do interior. Foram no Monte Sume, mataram as pessoas, incriminaram a UNITA, prenderam os 15... Quer dizer, há muita... Nós aqui que vivemos no Ocidente, Mano Bravo da Rosa, você não sei, mas nós que vivemos no Ocidente investiram em pessoas para virem nos prosseguir. Graças a Deus, essas pessoas foram se meterem com pessoas que nós conseguimos ter informação dos seus atos e das suas atitudes. Então, quem investe nisso tudo não é patriota.
patriota. Agora, o caso sim. do Sócrates, Yeah. não teve 20 portugueses. Olha, eu posso te nomear 150 angolanos que fizeram isso, e você nos portugueses, já que agora queres comparar com os portugueses, não vai acontecer. Não, isso até isso é Então, absurdo fazer essa comparação. Com todo o é respeito que eu absurdo, tenho, sim. mano, epa, isso é absurdo. E, aliás, o tal Sim. dinheiro, o Sócrates não se chegou à conclusão exatamente de quanto se roubou, se não roubou. E se roubou, não há aí nada que diz que o Sócrates roubou o dinheiro e foi investir fora do país. Exatamente. Então, É só isso, voltando... gente? Sim. Olha, Gica, Sim. há um detalhe aqui que as pessoas também têm que perceber. Nós, a tal crise econômica em Angola, o início da tal crise, essa crise que se vive hoje em Angola começou em 2014. Como é que se justifica? No ponto mais alto da crise, que foi em 2017, quando a crise começou bem a agudizar, foi em 2017, mesmo nesse ano da crise, a Angola ainda conseguiu apresentar 320 milionários. Se calhar, sim. Mas estás a ver como é que as coisas. Então, Porra. você não pode vir me comparar o caso de Portugal. E, aliás, uma das coisas que nós temos que ver é que em Portugal e em outros países verdadeiramente democráticos há prestação de contas. O Sócrates roubou, mas teve que ajustar contas com a Estás a justiça. ver? Então, ele só... E foi sentar no banco. O comandante Copelipa não senta no Sim, banco porque... sim, se você O não tem. general Dino, Sim. o general Dino roubou muito. São eles até a limpeza do próprio parlamento. Daí então nós vamos ficar aqui o dia todo a falar desses indivíduos. O próprio Rui Mangueira é suspeito, porque o Rui Mangueira se torna suspeito como não, é preciso nós começarmos aqui. Não podemos dar um tratamento no Rui Mangueira diferenciado daquilo que demos no Miguel Neto, se a partir do momento que o que se granjeia ao Rui Mangueira, no meu ponto de vista, é abaixo do Miguel Neto. Porque o Miguel Neto ainda tinha o MPLA dele que faziam aqui, andavam de um lado para o outro, dinamizavam a comunidade, mal ou bem, mas as pessoas tinham atividade. Com o Rui Mangueira está tudo parado. Com o Rui Mangueira só fazem os inventos que determinados indivíduos vão em zonas isoladas da comunidade dizer, olha, os ingleses estiveram lá. O que é que isso vai ter impacto na vida dessa comunidade? A comunidade parou. A confederação saiu problemas na confederação. Pessoas de renomes que a gente pensava que iam ajudar a fazer a confederação da tal associação para a comunidade angolana no Reino Unido, deu zebra. Se Não, e não só, falar... Gica, hoje fala-se muito que a comunidade é desorganizada e não sei o quê, mas todas as iniciativas que alguns membros da comunidade tiveram no passado de tornar a comunidade mais fortalecida, mais organizada, mais coesa, foi mesmo a Embaixada de Angola que sempre criou mecanismos para desfazer tudo aquilo que se pensou fazer. Tudo que se tentou fazer, houve muitas iniciativas e muitas organizações que se criou aqui, organizações de caráter filantrópico, organizações religiosas, até mesmo organizações partidárias, procurou-se criar aqui, e a Embaixada da Magica. As pessoas estão com muito problema da questão das origens, é muito importante, porque houve aí um irmão que falou do Obama. Obama é um caso, como é que se diz? É um caso extraordinário, é um caso extra. Obama, a mãe é americana. E Obama não tem poder, mesmo sendo. E uma coisa que as pessoas têm que ver também, isso é que se fala, isso é que é as vantagens de uma democracia. Mesmo até que você estiver num posto de liderança, e que talvez no ponto de vista das tuas origens você não devia estar lá, mas esse posto não vai te dar poder suficiente de você arruinar o país. Porque há divisão de poderes, há prestação de contas. O sistema judicial não está preso ao executivo. Há muitos elementos que o impacto não é o mesmo que se for no nosso caso. E depois, mano, não se tira todo o dinheiro de um país. Porque esses indivíduos kwanzas que estão lá agora só são já aqueles kwanzazinhos que eles têm. Todo o dinheiro vieram meter fora. Nós vivemos no Ocidente e nós conhecemos. Hoje, quando se fala no dinheiro da Angola que está aqui preso, também tem nome de angolanos singular, que não tem nada a ver com o Estado, que os dinheiro passou nas contas dele. Esses indivíduos têm que se apresentar. Quando chegarem no aeroporto, tem indivíduos que quando chegarem no aeroporto, encosta. Então, mas Gica, um homem, né? Um homem, e nós já tocamos aqui, estamos até sendo um pouco repetitivos. Uma pessoa que pega tanto dinheiro do teu país e você vem investir aqui, investir não, eles não investem, eles vêm guardar aqui, e esse dinheiro acaba simplesmente para tornar esses países ainda mais potentes,
Mas, quer dizer, o dinheiro contribui mais para o desenvolvimento desses países aqui. Olha, aqui no bairro Chelsea, que é um dos bairros mais modernos aqui, Uhum. um dos bairros mais nobres daqui de Londres, no bairro do Chelsea está cheio de casas de angolanos. Muitas das casas estão abandonadas. Quem ganha dinheiro com aquilo são os jardineiros que estão lá a cuidar das casas. Isso eu sei, tenho provas de várias casas que os proprietários são angolanos, que eles não vivem lá. As casas estão fechadas uma vez ou outra quando vêm cá passear. Quem está ganhando com aquilo? Tu não vais me dizer que essas pessoas são angolanas, não! Sim. Então, e se for angolano, é angolano da pior espécie, como aquilo que dizem para no ventre de uma mãe sai cobra, sai lagarto, então são os lagartos. Estás a ver, mano? E, por Não é à exemplo, toa que o próprio, nem à toa que o próprio presidente João Lourenço, não sou eu, não é você, e não são os nossos irmãos que estão, são o próprio presidente João Lourenço, que é agora o líder do próprio MPLA e o líder da nação, lhes intitulou marimbondo. Há uma coisa que as pessoas não sabem às vezes com os termos que as pessoas às vezes não veem, não analisam de forma clínica os termos ou os adjetivos que são dados a certas pessoas, ou os adjetivos que são usados para definir certas pessoas. Por quê? Porque se eu tratar o Gica como um marimbondo, até certo ponto, o tratamento que eu vou dar no Gica, em função do nome que o Gica tem, eu não vejo o Gica como um ser humano normal. Passo a ver o não. Gica como um marimbondo. Por isso é que nas situações de genocídio, antes do genocídio acontecer, né, ter lugar, né, entrar em prática, há um processo de desumanização. Porque quando você diz em alguém, essa pessoa é o marimbondo, você está Desumanizar essa pessoa. Sim, Então, não é sim. à toa que o presidente João Lourenço os chamou, os tratou de marimbondos. Então, eu praticamente aqui só estou a dar força naquilo que ele falou. Não são pessoas normais E ele disse, soubemos quem são os verdadeiros traidores da da pátria. pátria. Então, quando alguém trai a pátria, epa, isso é muito grave. Então, eu acho que... Não, já há países que traição à pátria é pena capital. Mas É nada, pena de morte. Em Cuba, no tempo da Serra Maeta, já sabes como é que é. Então Massangola Vungi, eu acho que esses nossos governantes, voltando aqui na questão que estávamos a nos bater da forma, o comportamento dos nossos representantes do titular e do Poder Executivo, Não, Gica, eles até, desculpa por cortar, não esqueço o que vai dizer, e nós temos que dizer as coisas tais como são. Esses homens não são, porque nós em Angola também temos um problema. Em Angola confunde-se governo com Estado. Uhum. Estás a ver? Esse é um grande problema que também de interpretação. As pessoas confundem o Exatamente. governo com o Estado. Uma coisa não tem nada. O governo é simplesmente um grupo de pessoas que gerem o Estado, que têm a responsabilidade pela gestão do Estado. Eles vão, enquanto estiverem no poder, ganhar as eleições, então vão gerir o Estado. Mas eles não são o Estado. Mas nós em Angola, as pessoas confundem governo com Estado. Mas se tu Exatamente. vês aqui bem, esses homens não são representantes do Estado angolano, são representantes do Executivo, são representantes do governo angolano. Não, Então, por isso é que eles sim, dizem mesmo, representantes do titular do Poder sim. Executivo. Porque toda vez, Chica, porque eles não estão aqui para satisfazer os anseios dos angolanos, estão aqui para satisfazer as vontades do chefe. Yeah. Então, tu, por exemplo, vês aquele rapaz que foi nomeado agora como governador de Luanda. O Ou governador de se- Luanda. Pois, que era da JMP lá. Uhum. Tu achas que o Rascova está preocupado com a opinião dos luandenses? Ou está preocupado com a opinião de quem lhe pôs aí? Agradar o chefe. Sim. Ele, por mais desmandos que eles te fazerem durante o seu mandato, como, não diria bem mandato, mas durante a sua, enquanto estiver à frente dos destinos de Luanda, desde que o presidente esteja satisfeito com ele, isso é o que lhe interessa. Ele não está aí para servir os angolanos, está aí para servir ou para satisfazer a vontade do chefe. Esse é o grande problema que nós em Angola temos, porque por isso é que é importante que os governadores tenham que ser mesmo, têm que chegar no cargo através do voto do povo. O povo é que tem que dizer, nós queremos você como governador, e não o presidente dizer, você é governador do BIE, estás a ver? Não faz sentido. Esse é o nosso Sim. problema, estás a ver? São situações que vão surgindo, enfim. Não, mas Massangola Vungi, indo só um bocado nessa situação do próprio representante, o plenipotenciário, Massangola Vungi, esse indivíduo nunca vai ter vontade mesmo de fazer nada e nós estamos aqui para ver com dúvida alguma coisa. O embaixador Rui Mangueira, não, ele gosta muito de se defender, ele gosta muito de estar a passo daquilo que entra o nome dele, mas nós aqui
temos tudo em aberto para ver. E eu tinha minhas sérias dúvidas se ele fosse lá ou mandasse alguém para levar uma carta ou para se informar que na comunidade tínhamos alguém que, com a qualidade histórica daquilo que passou o pai do Alfa. Eles não estão comprometidos com a história. Por isso é que a gente diz que essa gente não são mesmo uns antipatriotas e temos que lhes suspeitar que não são angolanos. Sabe por quê, Mano Vunge? Porque assim, Não são angolanos. Mano Vunge, eu vou dizer uma coisa. O Viriato da Cruz, pela posição que o Viriato da Cruz tomou, quem conhece o Viriato da Cruz, as pessoas vão me dizer, o Viriato da Cruz tinha muito mais verticalidade angolana que muitos ministros angolanos que estão aí. Sim. Porque o Viriato da Cruz abriu o seu coração e disse: o patriotismo não podemos estar aqui a nos cegar por coisas que não existem. Temos aqui os indígenas, esses são os homens da terra, esses é que ficam à frente, nós vamos ficar atrás, mais nada. Agora, a gente não vai duvidar não vai duvidar do Viriato da Cruz, não é angolano. Mas o comportamento dos nossos dirigentes deixa a desejar, mesmo já a partir daqui, onde é que nós vivemos. Para além do trato e da forma que menosprezam os angolanos, está tudo dito. Então a pessoa, depois de tudo que se passa no nosso país, por mais intelectual que você é, por mais livros que você lê, mas você vê as atitudes na prática, são iguais às atitudes de 1958 no Congo-Brazzaville. São as atitudes da revolta ativa. Quem conhece a história da Angola, eu vos aconselho a ler, e não só ler e a conversar com mais velhos para poder saber. O MPLA tem... Olha, o MPLA teve dissidência, o que eu quero dizer, teve problemas internos em 1958, em 1960, e hoje em dia estamos a ver os mesmos problemas. E tudo, Gica, e muito dessas dissidências que surgiram no seio do MPLA teve muito a ver com as origens das pessoas. Sim, e agora as dissidências... com as origens. Sim. Agora o Mano vê outra dissidência nova, a última dissidência do MPLA, José dos Santos, e as filhas do presidente contra o novo presidente. É o MPLA. Então, ninguém nos pode nem sequer nos dizer que não podemos suspeitar da origem dos nossos dirigentes políticos, enquanto eles próprios não mudarem a forma comportamental de tratarem o povo. Você vai gastar milhões e milhões a fazer um bairro ministerial, um bairro... Quando o país está nessas condições de calamitosas da água, conforme a água em Angola está... Você vai criar, o presidente vai dar autorização para que se construa esse bairro dos ministérios quando há pessoas que foram desalojadas das suas casas e até hoje, passado uma década, quase 2 décadas, continuam a viver em situações subhumanas nas tendas. Então as prioridades estão trocadas. É importante que você veja. Porque é isso que eu digo, as pessoas que dirigem o país não dirigem para a satisfação do povo. Dirigem para a satisfação do chefe. Isso, estás a ver? Isso é um conceito de governação. Estás a ver? É aquilo que se diz as ditas oligarquias. Estás a ver? Quer dizer, é um grupo de pessoas que simplesmente agarram-se ao poder e, quer dizer, usam o poder que têm para o seu próprio bem e mais nada. Isso é o que está acontecendo em Angola. Mas o que é que o bairro dos ministérios vai mudar na vida das pessoas? Os ministérios onde estão? Se os próprios ministérios, as instituições angolanas nesse momento não têm credibilidade nenhuma, não tem consistência naquilo que são as suas, nas suas obrigações, estás a ver? Não tem, como é que você vai gastar mais balúrdios de dinheiro se o país está em crise? Então, há coisas que não faz sentido que vão acontecendo em Angola, tá vendo? E depois, mano, e uma das situações que estamos a ver, se nós entramos aqui agora, começamos a apontar as questões de saúde, vamos só o mais alarmante na nossa terra, que recentemente 80% da juventude angolana tem probabilidade de ter as tais doenças renais, que é devido às diabetes e à hipertensão. Então, já sendo assim que se lançou isso e que estamos a ver que há muitas pessoas que têm esse tipo de doença, e eu vejo até meninos de 9 anos já fazem hemodiálise, já têm problema das tais doenças renais. Então eu acho que o governo devia fazer? Fazer uma campanha pesada, e eu alerto aqui as pessoas para que as pessoas que têm conhecimento e que possam fazer isso, para que nas redes sociais façamos uma campanha pesada de medidas preventivas para que não se apanhem essas doenças renais, porque o nosso povo está a ser vítima. E está a ver, Master Angola Vunge,
Por mais que as pessoas dizem, Angica, todo mundo sabe que como se prevenir, porque são pessoas que têm diabetes e têm hipertensão. Não! Não. Tem pessoas que podem nos parecer que sabem, mas estão aí a se perguntar nesse momento, mas como, mano? Como é que eu vou Não. me prevenir? Eu já tenho diabetes, eu já tenho hipertensão. Como é que eu vou me prevenir para não ir parar nessas doenças renais? Tem que fazer Não, mas hoje exercício. que isso até nem Uhum. faz sentido. Nós vemos mesmo aqui na Inglaterra, e acredito que é na Europa fora, nós temos aí muitos manos que estão a nos Sim, acompanhar, que vivem em outras partes da Europa, na França, tem aí manos que sim, vivem na França. E é para, mesmo aqui, tu quando vais, por exemplo, no consultório médico, epa, eles têm formas como é que se diz, de alertas, campanhas que as instituições da saúde fazem de modos a alertar e educar as pessoas em relação a certos problemas de saúde. Ah, exatamente. folhetos, tu vais, olha, por exemplo, agora essa questão, e os maiores afetados nisso aqui no Reino Unido, não sei, em outras partes da Europa, dessa questão do câncer da próstata, são os negros, mas vês os balúrdios de dinheiro que o governo britânico gasta na promoção, nas campanhas de prevenção da doença. Para isso Yeah. diziam, não, somos um país desenvolvido, as pessoas estão em um certo nível de conhecimento acima do normal, na escala mundial, então é para cada um que procure aprender como é que se combate ou como é que se previne aqui. Sim, porque Sim, tudo, condena-se. tudo parte, tudo, quer dizer, o, ah, o andamento de uma sociedade parte tudo do governo, porque o governo, por isso é que eu dizer, o governo é que gera a sociedade, o governo é que gera o país, então tudo parte do governo, o governo é que tem que educar o povo. Quando às vezes se diz que o angolano é preguiçoso, o angolano é preguiçoso por quê? Porque nasceu preguiçoso. Os brancos, quando estavam lá em Angola antes da independência, eu nunca ouvi de livros antigos que eu já li os portugueses a dizerem que o angolano é preguiçoso. Angélica, já viste algum livro da história Não. de Angola onde Não. algum português administrador que teve uma fábrica ou que era comerciante que disse que os angolanos eram um povo que é preguiçoso? Como é que depois da independência os angolanos se tornaram preguiçosos? Porque essa é a nossa cantiga hoje. Quando se fala de angolano, não, angolano é preguiçoso. Eu, por acaso, lá em Angola, essa última vez que eu tive, fiquei escandalizado quando muita gente com quem eu sentei, que estão lá bem, quer dizer, bem, entre aspas, que quando você lhe diz, é para de trabalhador, ele diz, não, eu prefiro o chinês porque o angolano é preguiçoso. Quando lhe fala de empregada, diz, não, eu prefiro uma empregada de uma outra parte do país do que angolano. Estás a ver então o quê? Como é que o angolano se tornou preguiçoso? O que é que se pode fazer para reativar o angolano? Não é uma questão. Para... O angolano não ficou preguiçoso, o angolano ficou desmoralizado. E quando tu estás desmoralizado, não tens vontade para nada. A Sim, preguiça vem da falta de vontade. mas, Simples mas, estás assim. mas sabe, Massa Angola Vuns, essas questões todas que estamos aqui a abordar, o Massa Angola Vuns vê, por exemplo, no caso da questão da saúde e mais propriamente dessa situação das tais doenças renais, o que é que vai acontecendo agora? Eu sei que há muitos manos, e o mano aí, há um mano aqui que já falou sobre isso, que existe muita deficiência, os nossos manos não gostam de ler. Mas é bem verdade que também temos um número de pessoas mesmo analfabetas. Nós temos que ver a nossa realidade. Então, as pessoas têm que falar, o governo tem que criar, não só o governo, porque se nós nos agarramos muito nesse governo, estamos perdidos. Nós próprios temos que começar a ser missionários e dizer às pessoas que, epa, você tem que fazer um bocado de exercício, você tem que fazer qualquer coisa para te safar, você tem que controlar os levels de açúcar da tua diabetes, você não pode mais estar metido no álcool, comer comidas pesadas altas horas, porque senão você vai parar aqui. Porque afinal de contas, o que é que acontece? Só estamos a ver centros de hemodiálise. Todos os dias na televisão. Já tem um no Lubango, já tem um agora que está ali naquele lado do Lubango, para quem vem de Benguela. Vão abrir agora um em Cabinda, em Luanda tem vários. Mas tu não vês medidas preventivas. Já temos esse número de pessoas que têm de hemodiálise e outros que estão aqui fora a serem tratados nas tais juntas médicas que vão para Portugal e etc., África do Sul. Então, o que se devia fazer? Temos que erradicar essa situação. Vamos, então, começar com medidas preventivas nas escolinhas dos miúdos, porque quem é que nos tirou a vontade da leitura? Nós, quando falamos, às vezes, por exemplo, nós não gostamos muito de ler, não temos cultura de leitura. E por que se tirou a cultura de leitura? É por isso que a gente tem medo desses patriotas angolanos que estão a roubar, porque são esses que diziam nas pessoas, está a ler livro de 100 folhas, cuidado, o fulano ficou maluco assim. E enlouqueciam pessoas para dizer, está a ver aquele que está ali, veio da Inglaterra fala muito inglês, está falando. Nós vivemos em Agora Luanda e em ficou maluco. Angola. Não estuda muito, senão vai ficar maluco. Yeah. Sim, sim, então, e isso não se justifica, isso foi uma mentira.
Muitas pessoas são muito novos. Foi lavagem cerebral, foi lavagem cerebral, Exato. yeah, E isso brainwash. foi, arrepiou. O Yeah. 27 de maio e tantas outras datas terríveis fez com que muitos pais queimassem livros e metessem livros nos sacos pretos. Então, nós temos que reativar isso que se diz que os angolanos têm preguiça, temos que reativar e temos que fazer pressão sobre os nossos governantes e lhes dizer mesmo que sentimos que vocês não são angolanos por a vossa forma de agir. Então, para que eles comecem a refletir um bocado e comecem a usar, tenham um bocado de consciência e dizer, não, espera aí, eles estão já a chegar a esse ponto de dizer que nós não somos angolanos, há que meter o pé no chão. Só assim é que podemos começar a pensar em esperança, porque senão é mentira, sonho a bichila. O sonho vai ser uma mentira. É Não, isso. porque essa coisa, por exemplo, de dizer que nós todos somos frutos de uma programação, querendo quer a gente queira ou quer não. Tudo é uma programação. Tu, se tiveres um iPad, Gica, tu compras um iPad ou um computador novo, o teu computador vai funcionar com base nos programas que você vai descarregar, né? Que vais colocar nele. Se tiver que, em vez de usar o termo descarregar, dos programas que você... Se tu pegares no teu computador e não fazeres download, se tivermos que falar aqui em inglês, ou descarregar certos softwares. Então, uma vez que, na medida que o computador quando vem vazio. O primeiro texto, se tu tiveres uma música, vais fazer download de uma música, vai estar lá arquivada, vais fazer download de um texto, ou um texto que você vai escrever, vai estar lá, e o teu computador vai funcionar em função daquilo que tu tens aí arquivado. É o mesmo, é a mesma forma como o angolano, nesse caso estamos aqui a falar dos angolanos, e isso acontece com todos os seres humanos, é da mesma forma que o angolano vai agir enquanto ser humano, com base naquilo que ele vai aprendendo, naquilo que ele vai vivendo, com base nas suas experiências, naquilo que vão lhe incutindo na mente, sai o seu comportamento. O comportamento é um fruto das coisas que a gente vai acumulando no nosso crescimento, nas coisas que nos rodeiam, no nosso meio ambiente. Por isso é que você pega no teu filho daqui do Reino Unido, o meu filho do Reino Unido, você leva em Angola e você vai ver que o comportamento do miúdo daqui da Inglaterra e o miúdo da Angola são completamente diferentes. Não é que um seja mais inteligente que o outro, mas simplesmente porque vem de realidades diferentes. Um age com base naquilo que ele vê e aprende na sociedade onde ele está, e o outro que está em Angola também vive e age com base naquilo que ele aprende e vê todos os dias. Você se está numa sociedade onde não se promove a educação. Olha, depois em Angola chega, tem um aspecto muito caricato, que não digo caricato, mas um aspecto curioso. Angola é um país extremamente quente. Quente. Eu acho que Angola nesse momento faz mais calor do que na altura em que a gente vivia lá. Não sei se é também porque cortou-se as árvores, o número de população em Luanda está muito elevado, está de direção cerca de 7 milhões de habitantes, muitas casas, mas faz-se sentir muito calor em Angola. Num país onde o número de desemprego é gritante, e é aquilo que se diz é que a cabeça vazia é a oficina do demônio. Os jovens não têm atividades, não têm como ocupar o seu tempo livre. O país é quente e há cerveja em toda parte do país. Hein? Há cerveja em toda parte do país. E não só. Eu sou uma pessoa que, não sei se é por eu estudar desenvolvimento internacional e ler também muito sobre questões que têm a ver com a psicologia humana. As cervejas que vendem em Angola, Gica, são aquelas pequenininhas. Estás a ver? A minha, tá minha. Yeah. Então, você com aquele calor, não tens nada para fazer, a água é um problema, a forma que você vai usar para afogar o calor é a cerveja que está em todo o canto onde você passa, tem sempre pessoas a ver. E como é uma cerveja pequenina, tu bebes uma, tu nem das conta que bebeste uma cerveja. Quando assustas, bebeste 10, mas tudo é feito propositadamente. E é assim que se alcooliza a mente das pessoas. Gica, nós estamos a falar aqui do problema da água, a escassez de água em Angola. E eu há tempos também fiz um vídeo a falar sobre isso. Por isso é que eu digo que as pessoas que estão à frente dos destinos de Angola não são angolanos, porque nós não temos água potável nas torneiras, porque a água que sai nas torneiras de Angola, digo que todo Luanda a água não é potável, mas você tem um sem fim de marcas de água mineral em Angola. Então não há água para sair nas torneiras e águas minerais produzidas em Angola.
Há um sem fim de refrigerantes. Em Angola, tu às vezes um montão de refrigerantes que são fabricados em Angola, tudo é necessário água. E não só. Hum. Quantas marcas de cervejas angolanas tem hoje no mercado angolano? Não estamos a dizer cerveja importada, cerveja feita em Angola. Então, quer dizer, não há água potável para sair nas torneiras, mas há água para produzir cerveja, grandes quantidades de cerveja, água mineral. Quer dizer, então, tu vês que é tudo um programa. É aquilo que se diz, criar dificuldades para vender facilidades. É o que É está-se a isso. fazer em Angola. Estamos a Yeah, concluir a yeah. falta de vontade política. Mas Angola Vunge, nós estamos aqui já há quase 2 horas aqui no nosso Quase duas debate. horas já. Sim, já são aqui Poxa. 22h09. Nós começamos à volta das 22h30. Master Angola Vuns, uma palavra que eu gostaria que o Master Angola Vuns deixasse para todos os angolanos que continuam ainda cada vez mais cépticos quanto às diferentes situações políticas, econômicas no nosso país, que não temos expectativa. Master Angola Vuns, como um lutador de longa data, qual é a palavra de esperança que o Mano Vuns deixa aqui para nós terminarmos, para os nossos manos em Angola? Mano, eu simplesmente, eu se tiver aqui que dizer algo assim rápido, eu vou voltar Uhum, ao que eu disse de início. Nós falamos muito de democracia, mas às vezes a gente esquece o verdadeiro significado da palavra democracia, né? uhum, O verdadeiro significado de democracia é simplesmente o poder do povo, quer dizer que as decisões ou o país anda conforme a vontade do povo, né? Esse é o the real meaning of democracia. Então, se democracia é poder do povo, nós temos às vezes que deixar um pouco temos que deixar muito quer dizer, temos que sair um pouco da posição de vítimas, porque, como disse aquela hora, nós os angolanos estamos sempre na posição de vítimas. Nós uhum. estamos sempre à espera que sejam outros autores a nos tirar do precipício, a nos tirar do poço. Estamos à espera que o presidente João Lourenço nos tire da condição em que nós estamos. Estamos à espera que a oposição seja uma oposição mais forte, mas nós esquecemos que a oposição só é forte se o povo ser forte. Porque a Exatamente. oposição não cai do céu, a oposição é feita com o povo. As pessoas que fazem parte da UNITA são parte do povo angolano, as pessoas que fazem parte do meio MPLA são povo. Então, nós os angolanos é que temos que ter uma atitude diferente, nós é que temos que saber, começar a aprender, a analisar o contexto do nosso país. Nós é que temos que começar a não fazer análises apaixonadas, mas a fazer análises que vão de encontro com a lógica, de pôr na cabeça, nos questionar, será que ainda, conforme o país está a ser governado, ainda temos esperanças com o MPLA? E se queremos que o MPLA continue, porque há muitas pessoas que querem que o MPLA continue no poder, querem que haja mudanças, mas não esperam mudanças com uma outra força política. Então, se você quer que o MPLA continue a governar o país, você próprio tem que começar a se perguntar o que é que nós vamos fazer para que o MPLA seja um MPLA diferente. Um MPLA cuja missão, enquanto governantes, é simplesmente satisfazer, ou seja, proporcionar o bem-estar social. Mas se nós nos colocar sempre nessa, porque é a UNITA, porque não sei o quê, porque os partidos políticos também não resolvem mesmo a vida de ninguém. O ministro Farrakhan, ele diz Uhum. sempre, ele diz que a política, os políticos agem em função da demanda popular. Exatamente. É facilmente os políticos serem corruptos. O político age com base na demanda popular. O povo é que tem que educar o político e não de outra. E pronto. É assim, Isso. yeah. É Pronto. só nós sair da posição de vítimas. Mas agora é você a deixar aí a tua palavra. Não, claro, sim. Mas agora, vos, nós aqui para terminar, em primeiro lugar, essa nossa conversa é muito boa, já deu para ver, foi interativa. E eu queria também, primeiro, agradecer a todos os manos e manas que participaram aqui, mas em particularmente o Pierre Capache, Yeah. a longa da banda e o nosso mano Muki Mani, que se calhar vamos ter o privilégio também de lhe trazermos aqui para conversarmos um bocado. A mensagem que eu deixo aos nossos irmãos é uma mensagem de focos, porque tenho denotado nos últimos tempos que aqueles que são as pessoas que fazem pressão estão a se focar, é aquilo que eu também disse no princípio, estão a se focar mais em coisas do que causa. Vamos refinar e afinar a nossa máquina
porque temos que arranjar uma forma de criar esperanças e é essa forma que temos, atacar diretamente os nossos governantes políticos, assim como atacou-se aqui o Rui Mangueira, que está abaixo do embaixador Miguel Neto, o ministro da Energia e da Água, que não está fazendo nada, o presidente João Lourenço, que mentiu muito. Eu aconselho a juventude que está disposta a essa autodeterminação a maximarem cada vez mais para que nós podemos, então, começar a transmitir. Eu acredito que com isso vamos continuar a manter os outros com a cabeça erguida e ter um bocado de esperança. Senão, daqui a pouco vamos nos questionar o que é Angola, o que é a governação dos angolanos. É isso, olha, Gica, eu devia terminar, mas quero acrescentar algo, já que tocaste de novo na questão aqui do embaixador da Angola, da Embaixada da Angola. Não digo só da Embaixada da Angola, da diplomacia angolana, porque o dedo fica apontado até mesmo também para o Consulado-Geral da Angola. Eu estou a pensar seriamente, ainda não fiz uma campanha porque estamos à espera que o pai do Alfa, o Cota Adão Miguel, que a sua alma descanse em paz, seja primeiro enterrado. O enterro está marcado para quinta-feira lá em Luanda, no cemitério da Santana. O corpo sai daqui amanhã. O corpo sai daqui amanhã e o funeral está marcado para quinta-feira. Eu estou à espera que se faça o funeral. E depois do senhor estar mesmo já lá na sua última morada, então estou mesmo decidido, não digo aqui com certeza se vai acontecer ou não, mas é algo que eu estou aqui, quer dizer, decidido em pensar nessa possibilidade de uma manifestação grande mesmo, quando digo grande não estou aqui a me referir em números, mas uma manifestação com grande motivação do fronte da Embaixada de Angola, no sentido de repudiar mais esta ação antipatriota dos diplomatas angolanos. Estou mesmo a pensar, estou a pensar seriamente em promover uma manifestação, porque se muitos hoje que justificam os privilégios que têm, os carros, os dinheiros que têm, as mansões, o dinheiro que roubaram porque se sentem que deram um contributo para a libertação de Angola, o pai do Alfa também fez isso, foi na tropa com 16 anos, saiu da tropa, da guerra, porque pisou numa mina e veio fazer tratamento aqui, porque em Angola o próprio Estado, o próprio país que ele lutou não fez nada por ele, então não se aceita, não se admite que um senhor como aquele morre e a responsabilidade é toda deixada ao Alfa. Não se aceita isso. Então, eu sou por isso, porque muita gente diz que a morte é má em todos os aspectos, mas há uma coisa positiva na morte. A coisa positiva na morte é que ninguém escapa da morte, pelo menos não, ninguém escapa. Então, quando acontecem situações como essas, nós temos que estar solidários com a família e lutada, porque hoje é o Alfa que está a passar por essa situação, amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Quem será o próximo? Nós temos que bater o pé, que as instituições angolanas têm que ser mais cuidadosas, têm que ser mais responsáveis quando um angolano perde a vida fora do país. E não está-se a falar de um angolano qualquer, está-se a falar de um angolano que é um dos pais quer dizer, do Estado angolano. Então era mesmo essa mensagem que eu quero deixar aqui. Estou a pensar seriamente, depois do funeral, lá em Angola, quinta-feira, o regresso do Alfa cá, sentarmos e planearmos uma manifestação para repudiar com veemência mais essa atitude antipatriótica dos diplomatas angolanos. Diplomata angolano, sim. Vamos fazer isso, Massa Angola Vuns. Sabes que comigo podem contar, aliás, a dinâmica da voz dos sem voz é mesmo ir para arrebentar, para estragar, porque o pai do Alfa tem muita coisa a dizer a mim. E seria Vocês velhos foram companheiros de guerra, né? Da mesma região militar. Exatamente. Então seria eu a última pessoa a não estar presente nisso, nem coisa. E eu acredito que essa manifestação tem que sair. Portanto, nós vamos ficar por aqui com essas reflexões com o Master Angola Vuns, mas dizer já aos manos que nós vamos voltar e estamos já a temperar para brevemente, então, a nossa conversa rija na Mangolé TV. Temos aqui o CEO da Mangolé TV, temos já que falar para pôr o application form, para ele dizer, esse Gica também já meteu o papel, então não tem mais como. Portanto, manos e manas, saudações. Obrigado, mano. Obrigado pela vossa companhia, mano. Obrigado mesmo, porque seria um bocadinho triste estarmos aqui a falar tanto e não ter aí ninguém a nos acompanhar. Obrigado. Sim. Obrigado mesmo do fundo do coração por nos acompanhar. E não é uma coisa que a gente faz com certa regularidade, mas é aquelas alturas que nos dá vontade
aparecer e discutir um e pouco sobre as pouco situações que acontecem na nossa sociedade. na nossa sociedade, é verdade. Portanto, manos e manas, saudações. Essa ali é o Master Angola Vuns, aqui está o Mano Gica Tetemba. Família, fiquem fixe e até a próxima. Estamos juntos. Obrigado, Master mano. Angola Vuns. Boa noite, Obrigado. mano. Feliz noite a todos vocês e a Deus vos abençoe. Yeah. Obrigado igualmente, mano. Obrigado.